Camila, eu sou a atual diretora nacional de capacitação e desenvolvimento da Condeb. Hoje aqui, conversando então um pouco mais com a Ana, o que ela achou interessante a gente tratar seria uma formação então um pouco mais de adjudicação, especialmente princípios básicos e tudo mais. Então, é basicamente sobre isso que a gente vai tratar hoje. A minha ideia é que a formação tenha duração mais ou menos de 1h15 por aí, e daí no final qualquer coisa a gente abre para eventuais perguntas, ou se vocês tiverem algum ponto mais específico que vocês gostariam que eu detalhe, ao longo da formação vocês vão ver que a gente vai falar sobre vários assuntos. Então, se vocês tiverem interesse que a gente fale um pouquinho mais sobre algum específico, daí no final da formação a gente pode voltar e tudo mais. Eu tô com o chat aberto, então eventualmente se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar. Ou se não, vocês podem também abrir o áudio, enfim, levantar a mão eventualmente e bem tranquilo, tipo, não tem problemas quanto a isso, mesmo que seja durante a formação e não só no final. Eu acho que a gente espera o compartilhamento. Joibson, saiu a apresentação. Tudo certo por aí? Se não tiver conseguindo compartilhar, avisa, por favor. Tudo certo? Eu vou só... Aqui foi que encerrou. Desculpa aí. Tá. E só para dar um aviso, que eu tô com a minha internet, às vezes ela falha eventualmente. Então, tipo, eu caio por alguns minutos e potencialmente volto. Mas, enfim, daí qualquer coisa é só vocês avisarem na parte que eu parei, que daí eu retomo se a minha internet falhar. Perfeito, agora estamos vendo o compartilhamento, eu pelo menos consigo, imagino que todos vocês também. E daí eu eventualmente vou avisando quando é para passar. Então, pode passar, por favor. Basicamente, quando a gente fala de adjudicação, formações de adjudicação como um todo, eu gosto de dizer que a gente não fala exclusivamente sobre técnica ou sobre só como julgar um debate propriamente dito. Mas a adjudicação e aprender a adjudicar tem um intuito muito mais profundo, digamos assim. Eu acho que a primeira delas é a construção de um próprio movimento de debates melhor. Grande parte do movimento de debates no geral parte da adjudicação como um todo. Tu recebe e tu ganha alguma construção enquanto debatedor nesse sentido. O resultado e a satisfação desse resultado e a explicação que tu recebe com base nele enquanto debatedor, para saber se, você concorda com aquilo que foi dito ou não foi dito. E a forma como é explicado isso compõe muito tanto do seu aprendizado, como da forma como tu entende a sua construção e a construção do próprio movimento de debates. Então, construir uma maior técnica tanto de adjudicação como de debate, parte basicamente da adjudicação. Vocês provavelmente já receberam feedbacks, sejam, 5, 10, 15 minutos, falando que você deveria ter feito essas coisas aqui para vencer esse debate, assim como vocês já julgaram potencialmente alguns debates, ou fizeram parte de algumas deliberações, e tiveram que ativamente defender alguns casos, ou defender alguma visão específica. Então, ter isso mais apurado faz parte de construir um movimento de debates melhor como um todo. E para isso, a gente diz que a gente tem algumas coisas que são, digamos assim, a bíblia do adjudicador e do debatedor como um todo, mas especialmente do adjudicador, que é o manual de debates, especialmente esse traduzido pela Condeb, e a nossa querida tabela de speaker points, que é aquilo que vai fornecer a pontuação individual de cada debatedor, que é a nota que vocês recebem a cada debate que vocês têm, especialmente nas classificatórias dos campeonatos. Eliminatórias não tem speaker points no geral, mas enfim, todas as classificatórias de algum campeonato do movimento vocês vão receber essa tabela. Então, saber pontuar é muito importante, mas saber as regras e como avaliar um discurso no geral parte de princípios que seguem o manual. Isso é basicamente o que eu vou falar hoje, algumas explicações um pouco mais técnicas que estão no manual, mas, por óbvio, essa formação não limita o conhecimento e não abrange tudo aquilo que está no manual, então é sempre muito importante que vocês leiam ele como um todo. Eu imagino que a Ana, enfim, tem acesso a esses materiais, então potencialmente pode passar depois para vocês, caso vocês ainda não tenham. Pode passar, por favor. Dito isso, quando a gente está falando do papel do adjudicador como um todo, o adjudicador é um papel de fato. Quando vocês entram num debate sendo um adjudicador, assim como quando vocês entram no debate sendo um debatedor, vocês assumem um papel dentro disso. E esse papel, enquanto adjudicador, vem não só com direitos, mas, acima de tudo, vem com alguns deveres e algumas responsabilidades específicas que devem ser observadas para o melhor julgamento do debate como um todo. E é isso que a gente vai falar de 3 principais. A primeira delas é
como vocês estão fazendo essa comparação de contributos. O debate nunca é sobre, e é uma frase que eu gosto de dizer muito, que é: o debate nunca é sobre ser bom, o debate é sempre ser melhor. Então, todas as coisas que vocês estão comparando dentro do debate partem desta palavra, é uma comparativa. Nenhum caso é isolado e nenhum caso é isoladamente bom, todos os casos são comparativamente bons ou menos bons, digamos assim, quando eu tenho outra dupla que se sobressai. E é por isso que, quando eu estou analisando essa comparativa de contributos, eu sempre preciso ser muito cuidadoso. Eu sempre preciso saber que eu estou fazendo as comparativas bilateralmente acima de tudo. Que é aquela frase que, às vezes, quando vocês estão deliberando um debate, é no sentido de: por favor, você consegue fazer a comparativa de primeira oposição, primeiro governo? Beleza, então vamos fazer a comparativa de primeira oposição, primeiro governo. É uma comparativa bilateral. Não é uma comparativa que passa a envolver outras duplas de primeiro governo vence primeira oposição porque segundo governo tal coisa. Não, é sempre uma comparativa bilateral que deve levar em consideração esta comparativa específica. E se eu estou falando de comparativas bilaterais, eu estou falando de 6 comparativas ao total. E eu não posso pular nenhuma quando eu estou fazendo a minha deliberação como um todo. Ah, mas todos nós concordamos na deliberação que primeiro governo vence de primeira oposição. Ainda assim, a comparativa precisa ser feita para entender que todos os adjudicadores estão na mesma etapa. Todos os adjudicadores sabem que o seu papel está sendo cumprido com louvor e que todos entendem as motivações corretas pelos quais esta é a comparativa específica. Ou qual exatamente a motivação de por que alguém coloca primeiro governo na frente de primeira oposição. Boa noite. Então, fazer, primeiro, quando eu estou falando de comparativas, elas bilaterais, e segundo, não pular nenhuma comparativa é muito importante nesse sentido. Pode passar, por favor. Imparcialidade é outro conceito muito importante quando a gente está falando do papel de um adjudicador. E é para isso que existe o conceito de eleitor médio. Eu não vou falar muito do eleitor médio agora, porque depois a gente tem um slide específico e a gente vai entender um pouco mais do que esse conceito significa. Mas é basicamente o eleitor médio serve para a gente entender que argumentos de autoridade precisam ser deixados de lado, que algumas convicções pessoais precisam ser deixadas de lado, especialmente para buscar um equilíbrio, digamos assim, entre aquilo em que nós temos de conhecimento prévio de mundo e aquilo que deve ser avaliado no debate como um todo. Isso é o primeiro conceito que envolve a imparcialidade como um todo. Outro conceito importante que envolve a imparcialidade é o que a gente chama muitas vezes de equilíbrio institucional. Que é quando vocês estão lá fazendo um campeonato, organizando uma mesa ou pensando como exatamente eu vou dividir esses juízes que eu tenho dispostos aqui numa mesa de adjudicação específica. E daí vocês começam a avaliar coisas como, por exemplo, eu tenho uma tomada de decisão em que nesta sala de debate eu tenho uma dupla da UFC, uma dupla da Tobias, uma dupla do GDO e uma dupla do Senatos. E daí eu tenho 3 juízes da UFC, 2 juízes do Senatos, 2 juízes da sociedade de vocês. E outros juízes, digamos, outros 3 juízes de outras sociedades que não envolvem esses debatedores. Quem eu priorizo? Eu muito provavelmente priorizo esses juízes de sociedades que não envolvem esses debatedores. Por quê? Porque o princípio da imparcialidade na adjudicação é muito importante e eu preciso evitar que, digamos assim, incompatibilidades institucionais entrem no meio. E o que eu quero dizer com incompatibilidades institucionais? Isso não significa que, sei lá, eu sou do GDO, então eu vou julgar pessoas e duplas do GDO e eu automaticamente vou roubar para elas ou qualquer coisa nesse sentido. Não é nada disso. O equilíbrio institucional significa que, a partir do momento que vocês estão semanalmente, corriqueiramente, debatendo entre vocês mesmos e ouvindo a forma de vocês mesmos fazerem os casos, isso implica que vocês provavelmente têm, muito mais facilidade para entender aquilo que a Ana quer dizer, aquilo que a Cris quer dizer, aquilo que pessoas entre vocês mesmos querem dizer, porque vocês estão a semana inteira ouvindo essas pessoas discursarem, essas pessoas falarem, ou essas pessoas darem feedbacks para vocês do que provavelmente é esperado dentro de um discurso. Isso faz com que seja muito mais difícil
digamos assim, buscar esse equilíbrio e essa imparcialidade como um todo. O que significa que o melhor possível é não lutar contra essa parcialidade potencial que deve existir. Ah, mas eu tenho muita convicção na minha adjudicação e eu, de fato, não roubaria e eu vejo essa dupla e eu não vou priorizar, eu vou ser o mais justo possível. Não é esse o ponto. Ninguém está dizendo que as duplas seriam injustas. O que a gente está dizendo é que, dentro do princípio da imparcialidade como um todo, caso haja um poder de decisão de evitar, evita-se para buscar esse equilíbrio institucional como um todo. Então, primeiramente, eu avalio o debate sempre sobre o viés do eleitor médio para evitar esse conhecimento prévio que eu tenho. Segundo, eu sempre entendo que não se luta contra a parcialidade. Sempre busca-se evitar ela ao máximo possível. Então, quando eu tenho capacidade de evitar ser julgada por debatedores, por juízes, desculpa, por exemplo, do GDO, evita-se que eu seja julgada por juízes do GDO, especialmente porque eles sabem a minha estrutura de discurso no geral e tem a tendência de provavelmente avaliar mais facilmente do que outros juízes que talvez eu tenha que ter graus de persuasão maior, graus de convencimento maior nessas comparativas, que foi aquilo que a gente falou anteriormente. Pode passar, por favor. Perfeito. E aqui a gente fala, então, um pouco mais sobre o leitor médio informado. O que significa o leitor médio informado? Basicamente, é um conceito criado pelo manual em que cita que eu não devo analisar o debate com base nas informações prévias que eu já tenho de mundo, mas sim pela persuasão que cada debatedor está apresentando para a gente no debate. O que isso significa? Isso significa que eu preciso evitar esses conhecimentos muito específicos e sim me aproximar de conhecimentos que são considerados razoáveis, que são considerados, digamos assim, intuitivos e com capacidade analítica de todos os educadores, mesmo que, sei lá, eles não fossem formados em alguma área específica de conhecimento, para que se eles fossem capazes de julgar algum debate específico. E para isso, o juiz precisa saber sair de algumas ladeiras meio escorregadias, digamos assim. Isso significa que, se alguém fala um negócio muito absurdo, eu, enquanto eleitor médio, não posso pressupor que isso é algo absurdo, tipo, sei lá, alguém chega no debate e fala que o céu é laranja. E daí ninguém rebateu esse ponto específico. E daí, então, eu preciso acreditar que o céu é laranja mesmo. Não, não é isso. Só deixa eu ver. Talvez eu tenha travado. Alguém só pode me dar um ok de se, tipo, vocês continuam me ouvindo ou não. Tô ouvindo, Camila, não travou, não. Tá, perfeito. E então, isso significa que sair dessas ladeiras escorregadias é assumir o papel do eleitor médio e entender o que é considerado razoável dentro do debate, o que é considerado algo muito específico, que só que se eu fosse formado na área eu teria capacidade de saber, ou o que eu posso pressupor que, na verdade, é alguma coisa um pouco absurda e já afastar do debate. Se algum debatedor chega e fala o céu é laranja, eu provavelmente sei que o céu é azul, então, mesmo que ninguém rebata essa informação, eu chego na mesa de deliberação e digo: esse é um conhecimento que é normal, comum a todos, e isso não pode ser considerado dentro do debate, porque é claramente mentira. Então, o eleitor médio não precisa aceitar mentiras simplesmente porque ninguém informou para ele durante o debate. No caso, outros debatedores não apontaram e disseram veementemente: você está viajando, o céu na verdade é azul, ele não é laranja. Então, o eleitor médio tem capacidade de afastar coisas que são muito óbvias e obviamente, tipo, absurdas mesmo e mentiras dentro. E não é porque o debatedor, tipo, quer enganar o juiz ou quer mentir pro juiz. Às vezes o debatedor só não sabe mesmo alguma informação meio genérica. Isso é muito comum em emoção de relações internacionais, de economia e tudo mais, em que, às vezes, os debatedores querem só, sei lá, jogar algum grau de conhecimento, mas não tem muita noção de mundo, de como as coisas acontecem. É fácil entender essas ladeiras escorregadias que alguns debatedores colocam o adjudicador. O adjudicador pode superá-las. O que o adjudicador não pode fazer é, vamos supor que eu tenho uma moção em que eu preciso... sei lá, eu preciso explicar, um debatedor começa a explicar como funciona a questão física e química muito específica de uma arma nuclear que eu tenho e de como isso seria muito ruim para a humanidade e tudo mais, porque exige tais graus de não só formação técnica, mas de, digamos assim, produtos da natureza para fazer essa arma nuclear específica, e isso também geraria alguns problemas ambientais. Isso provavelmente é um nível acima do que o eleitor médio teria de informação como um todo,
Ou seja, para eu comprar essa caracterização, para eu comprar essa explicação como ela sendo a mais relevante, a mais importante no geral, e, putz, eu realmente ficar preocupada com isso, significa que o debatedor precisa me dar mais explicações suficientes. Se eventualmente eu for formada em física química, e eu boto muita fé nisso que ele tá falando, ou se eu for formada em física química, e eu sei que, na verdade, ele tá falando, tipo, coisas absurdas e elas são muito mentiras no final das contas, eu não posso usar esse conhecimento específico para a deliberação. Eu preciso analisar estritamente aquilo que foi dito, falado pelo debatedor, e ver mesmo, fazer essa comparativa de persuasão do quanto foi explicado, do quanto não foi explicado, se dá para o eleitor médio razoável entender aquilo que está sendo dito, e daí eu posso avaliar com base nisso, no que eu mantenho ou no que eu retiro, digamos assim, da minha adjudicação, porque não tem como considerar. Pode falar. É só porque eu entrei depois, as perguntas são feitas no final ou a gente pode ir fazendo conforme tu for falando? Pode fazer tanto no final como conforme. Tá, eu tenho uma pergunta agora. Com relação a essa questão de informações trazidas, como é que eu faço para que o que eu traga no debate, de uma forma, sei lá, científica, um dado, etc., e eu acabe tratando sobre aquilo, às vezes uma doutrina de uma área de conhecimento, e que não fique como um tópico frasal jogado, mas que fique analisado, sabe? Mecanizado aquilo ali, estruturado, a ponto de ser suficiente para o eleitor médio entender e com aqueles dados explicados também julgar, mas que, como seria, por exemplo, uma pessoa que joga isso como um tópico frasal e não mecaniza, sabe? Eu queria ver um exemplo na prática. Perfeito. Uma das coisas muito comuns que a gente faz no começo, quando a gente até ainda não pegou essa mecânica de como usar nosso conhecimento a favor para introduzir nesse argumento, é, por exemplo, eu dizer, tal autor falou tais e tais coisas, e pressupor que isso está entendido para o indicador, tipo, o que exatamente isso quer dizer. O que eu posso... E, tipo, isso provavelmente é difícil de ser comprado, porque vamos supor que eu nunca ouvi falar desse autor, que não seja um autor, sei lá, 100% comum, ou mesmo que seja algum autor 100% comum, como, por exemplo, grande parte das pessoas tem conhecimento do que Aristóteles falou. Tanto porque é algo, sei lá, normal do ensino médio aprender, é normal da graduação de direito, que é muito comum no movimento de debate no geral, mas, enfim, é um conhecimento que as pessoas devem ter do que devem ser os conceitos gerais que Aristóteles tratou. Eu provavelmente não sei nada específico de qual é enquanto eleitor médio, de qual é essa obra específica que ele falou, algo muito aprofundado e tudo mais, eu sei esses conceitos gerais. Como que eu utilizo, então, esses conceitos gerais? Eu acho que é mais ou menos essa pergunta, né? Tá, perfeito. Então, eu parto do pressuposto que todo argumento, ele tem uma ordem, né, de estrutura, digamos assim. Eu primeiro vejo qual é o problema exatamente daquilo que está sendo apresentado dentro do debate. Se é uma noção de movimentos sociais. O problema é que esse movimento social, ele tem pouco apoio político, ele tem poucos direitos, ele tem pouca representatividade. O que exatamente eu estou querendo nessa moção de movimento social, por exemplo, que é o exemplo que eu vou utilizar, de uma forma um pouco genérica. Encontrado o problema basal, eu provavelmente tenho um contexto no qual isso está inserido. Se eu tenho um movimento social feminista, por exemplo, no Brasil, eu tenho tal contexto político, eu tenho tal contexto de o quanto esse movimento é avançado ou não, que é diferente, por exemplo, desse movimento feminista num ambiente europeu, em que ele é muito mais avançado, ele tem algum grau de direito maior, como, por exemplo, também o movimento ambientalista. O movimento ambientalista na Europa é muito mais forte, ele tem muito mais poder de pauta, muito mais poder de financiamento. Na América Latina é praticamente, tipo, diminuto comparativamente, é quase inexistente se eu for fazer essa comparativa direta entre como funciona a força política deles lá, como funciona a força política, o movimento ambientalista aqui e tudo mais, apesar de terem pautas também diferentes entre si. E daí eu tenho, eventualmente, algum autor que fala sobre isso. Eu pego esse autor, essa premissa central, e provavelmente eu não apresento exatamente ela com Aristóteles falou X e é por isso que a gente tem um dever do movimento social nesse sentido e eu preciso dar direitos políticos para ele. Por quê? Porque isso funciona quase como um argumento de autoridade. Se Aristóteles falou X, então eu deveria seguir? Eu acho que não. Se o presidente da República falou Y, eu deveria seguir? Eu acho que não. Se o STF falou alguma coisa, então o direito automaticamente tem que seguir? Eu acho que não. Eles são argumentos de autoridade que eles não têm força e eles não devem ser analisados pelo eleitor médio como força per si, só porque ele é
algum autor ou alguma ideia muito reconhecida em alguma área específica, seja ela acadêmica, seja ela política, seja ela qualquer que seja a área. Então, o que eu faço é pegar essa ideia e introduzir nesse, digamos assim, nessa estrutura de debate como um todo e dizer, eu tenho esse problema, esse é um contexto que eu enfrento, e esta forma de analisar o mundo, de entender como deveriam ser esses direitos, que eu estou pegando o gancho de algum autor específico, funciona nessa moção desta forma aqui. Que é muito comum, por exemplo, eu acho que fica mais claro se eu usar algum conceito, por exemplo, econômico. Como, por exemplo, o conceito econômico de oferta e demanda. Tem muitos autores que falam sobre isso, a economia, num geral, fala sobre oferta e demanda, mas eu não vou chegar num debate e dizer, veja, a economia fala muito sobre isso, meu mecanismo é tipo oferta e demanda para isso, sem explicar. Mesmo que oferta e demanda seja um conceito relativamente básico para as pessoas, especialmente que também já estão ambientadas no movimento de debates com moção de economia, porque as pessoas usam o tempo inteiro, e o eleitor médio provavelmente consegue entender razoavelmente bem o conceito de oferta e demanda, eu não posso chegar e dizer porque tal autor lá não sei qual ano já falou sobre isso e o conceito é oferta e demanda. E achar que isso está o argumento persuasivo e comprovado. Eu preciso dar explicações de oferta e demanda, mesmo que no meu âmago, no meu conhecimento, eu saiba que isso deriva de tal autor e tudo mais. Mas simplesmente citar que ele vem de tal autor, provavelmente não faz grande diferença, ou citar tal dado do IBGE que demonstrou que eu tenho tantas pessoas em situação de calamidade pública e não sei o quê, provavelmente também não faz muito sentido, porque o edificador não pode consultar esses dados, não pode confrontar, não pode saber se isso é verdade ou não, então eu preciso de graus de explicação. Então o que eu faço é pegar o conceito que advém de um autor anterior que eu tenho conhecimento e explicar dentro do meu argumento, seguindo essa lógica de que problema eu estou enfrentando com esse conceito, que contexto eu estou enfrentando com esse conceito, e utilizar na estrutura argumentativa dele. Mas daí ele precisa ser explicado. E daí esse grau de persuasão que eu preciso para o eleitor médio entender. Acho que é mais ou menos isso. Perfeito, pode dar seguimento. Eu acho que a gente tava muito assim na nossa cabeça na SDD de não falar autor, não falar o nome do conceito, mas inclusive só citar oferta e demanda também dentro de uma lógica explicativa, sem falar rapidamente o que é oferta e demanda, não valeria, né? Isso é muito importante nessa adjudicação agora. É por isso que, às vezes, quando a gente tá fazendo o case files ou coisa assim, arquivos para levar no debate e tudo mais e usar, é muito comum que os debatedores, tipo, tenham esses conceitos mais ou menos explicados, assim. E, por exemplo, eu tenho o conceito explicado do que seria o ativismo judicial, que é, tipo, muito comum ter noção disso. Eu tenho um conceito explicado do que é oferta e demanda, porque são coisas básicas que a gente provavelmente usa com recorrência e precisa explicar na hora, se as pessoas com o tempo decoram e tal, e daí já consegue usar isso mais tranquilo. E mesmo que isso venha derivado de muitos autores, e que eu aprenda na minha faculdade, que, tipo, sei lá, foi qualquer autor específico do direito que eu fico estudando em alguma área restrita aí, fale algum princípio, fale alguma coisa, no final das contas, o que eu tô usando é a ideia, e não o autor. E eu estou usando a ideia de forma explicada, porque o edificador não tem conhecimento dessa ideia no final das contas, porque não tem a mesma bagagem que eu enquanto debatedor. E daí é por isso que eu preciso fazer essa explicação do conceito em si. Mas ok, dando segmento, era essa palavra que eu queria. Pode passar, por favor. Ok. Aqui, dando uma explicação, então, um pouco mais prática, eu não tenho exatamente grande noção de quantos de vocês já julgaram, já participaram de deliberação, então, eventualmente, eu vou estar repetindo isso para algumas pessoas, mas para outras pessoas pode ser, tipo, um tema importante, que é basicamente como funcionam, então, essas comparativas bilaterais, mais ou menos na prática. O que acontece é que os debatedores vão fazer seus discursos, eu vou ter primeiro governo, segundo governo, primeira oposição, segunda oposição, terminou o debate, o que acontece? A mesa a adjudicadora vai se retirar, ou permanecer na sala e os debatedores saem, se é um debate online, normalmente é isso que acontece. Se é um debate presencial, então, ou os adjudicadores vão para outra sala, ou os debatedores saem e os adjudicadores mantêm nessa sala e tudo mais. Peraí, geralmente eu sou a Thierry e alguém da... Perfeito, ótimo. E daí, nessa estrutura, então, começa a deliberação. O que é a deliberação? A deliberação é literalmente passar por todas essas comparativas bilaterais, que são 6, que eu falei anteriormente, e chegar numa call final, no final das contas, nesse resultado. Como funciona chegar nessa call final? Primeira coisa que o Chair vai falar para vocês, muito provavelmente vai dar,
3 a 5 minutinhos para vocês olharem as anotações de vocês e pensarem em qual é a call. Por quê? Porque para iniciar a deliberação, eu sempre preciso recolher a ordem de fala, não. Eu sempre preciso recolher esse resultado que as pessoas tiveram ao longo do debate para eu ter um ponto de partida específico com o qual trabalhar nessas comparativas. Porque se eu não tivesse noção de nenhuma do que as pessoas estão pensando, do que elas estão concordando ou discordando, vai ficar meio perdido, vai demorar muito mais, vai ser bem menos eficiente, digamos assim, essa deliberação no geral. Então a primeira coisa é dar esses 3 a 5 minutinhos para dar uma revisitada na folha, ver se já tem tem alguma dúvida numa comparativa, se já tem alguma noção, e daí começa-se oficialmente a deliberação, com o chair perguntando, então, os resultados das pessoas. Qual é o ideal do chair perguntar o resultado das pessoas? É sempre do menos experiente para o mais experiente. Ou seja, se tiver algum trainee na mesa, que significa aquela pessoa que está julgando pelas primeiras vezes, ainda não tem muito contato, muita noção, está de fato aprendendo, o próprio nome já diz, já é um trainee de adjudicação como um todo, significa que essa pessoa não tem voto na deliberação final, mas ela participa ativamente com voz. Essas pessoas são priorizadas nessa ordem de colhimento de resultado. Depois disso, passam para os wings. E, por último, o chair fala qual é o seu resultado preliminar, digamos assim. Por que essa ordem? Por uma simples ideia de, se o chair sempre começasse dando a sua call, é muito fácil para aquelas pessoas que são inseguras só repetirem aquilo que o chair está falando, porque ele, em tese, é considerado o mais experiente da mesa, aquele que tem a melhor leitura de debate, ou mais experiência no geral para entender as comparativas. Então, é muito fácil, tipo, putz, eu estou muito insegura com isso, e daí eu só vou meio que seguir e vou utilizar essa comparativa mesmo de chair, porque sei lá, as pessoas têm medo de errar, elas se sentem, enfim, meio desconfortáveis mesmo de saber que elas não entenderam uma comparativa, e no final das contas, não entender ou discordar de comparativas é super comum, e é para isso que serve a deliberação, e é por isso que a gente sempre chama de resultado preliminar. Isso significa que esse resultado precisa ser o final do debate? Não significa. Significa que eu preciso, no final das contas, concordar com o chair, e a deliberação vai ser para chegar no mesmo resultado dele? Não vai ser. A deliberação, como o próprio nome já diz, é uma conversa que existe entre os juízes para pautar essas discordâncias e concordâncias no geral. Com base nisso, eu sempre faço as calls comparativas com essas discordâncias. Eu vou passando pelas 6 comparativas, normalmente com a prioridade daquilo que eu discordo. Se tem muitas discordâncias e vocês veem que essas calls preliminares, elas são, tipo, bem diferentes entre si, normalmente, então, o que eu faço quando eu sou chair é, beleza, então a gente vai passar todas as comparativas por ordem cronológica. E daí a gente vai lá. Primeiro governo com primeira oposição, beleza. Agora, segundo governo com primeiro governo. Segundo governo com primeira oposição. Agora, segunda oposição. Segunda oposição, com primeira oposição, com primeiro governo, com segundo governo, beleza. Já que a gente tem muitas discordâncias. Se a gente concorda com a maioria delas, mas discorda, por exemplo, entre segundas casas. Todo mundo concordou em todas as outras, mas só segundo governo e só segunda oposição é a discordância. Alguns colocam um em primeiro, outros colocam outro em segundo, por exemplo. Então, eu vou dar prioridade para essa comparativa. E por que prioridade para essa comparativa? Porque essa deliberação ela tem um tempo estipulado que ela deve ser feita. O manual indica 15 minutos. 15 minutos é muito difícil de chegar num resultado final com speaker points no final das contas. Então, o que a gente diz é uma média de, tipo, 20 a 25 minutos é o ideal. Passando disso, a gente começa a perceber que vira, tipo, uma discussão meio infinita e tudo mais. Mas partindo do pressuposto que eu tenho um tempo limite de teto, e especialmente para os campeonatos conseguirem acontecer, né? Porque quanto mais demora uma deliberação, mais demora a sair um resultado, significa que eu vou atrasando outras rodadas com base nesse atraso dessa deliberação, e é por isso que ela tem um teto específico. Então eu preciso seguir esse cronograma do campeonato como um todo, que já prevê esse tempo estipulado de deliberação, e é por isso que eu preciso levar em consideração esse tempo. Se eu começo sempre pelas nossas concordâncias, eu provavelmente estou diminuindo o tempo de deliberação dessa discordância, que é a mais importante, que é que a gente vai passar mais tempo ouvindo qual foi a opinião de um, ouvindo qual foi a discordância de outro e por quais motivos isso, sempre de forma justificada. Então é por isso que a gente normalmente inicia com as discordâncias e depois passa pelas concordâncias rapidamente, digamos assim, com o tempo restante, para novamente garantir que todas essas comparativas foram observadas no final das contas, mas que a discordância foi aquela que com maior tempo de qualidade e maior tempo de deliberação mesmo, para que ela ficasse satisfeita. E então não atropelar essas comparativas, como eu falei anteriormente, sempre evitando que, se eu tô falando de primeiro governo e primeira oposição, eu não coloco segundas casas no debate. Eu não posso justificar
primeiras casas ganharem entre si com alguma coisa que, segundo o governo, falou. Primeiro o governo ganha de primeira oposição porque, segundo o governo, não conseguiu trazer tal coisa. Não faz muito sentido. Então, é sempre uma comparativa bilateral, eu tenho que ficar restrito a isso. Inicia com as concordâncias, inicia com as discordâncias. Talvez eu tenha ficado meio confuso, mas inicia com a discordância para gastar mais tempo nisso, e daí com o tempo que sobra, a gente fica com as coisas que a gente concorda. Mas, obviamente, naquele caso que eu falei, que tem muita discordância, que as pessoas, tipo, de fato, entenderam o debate bem diferente, daí normalmente é cronológico, acaba passando por todas as comparativas mesmo, e tentando gastar, então, um pouco mais tempo nessas que são mais difíceis e que a gente vai percebendo ao longo da deliberação mesmo, que estão sendo o ponto, o tópico geral. Alguma dúvida nisso? Senão a gente segue. Perfeito. Pode passar, por favor. Algumas coisas importantes da gente saber quando a gente tá falando de adjudicação também é que a mesa não pune. O copo nunca é cheio e eu vou esvaziando na adjudicação. O copo é sempre vazio e o debatedor vai completando o copo como um todo. Isso significa que não exista nada, por exemplo, que dê um quarto automático, que dê 50 speaker points automático, que, putz, a pessoa não falou tal coisa, então é óbvio que ela perde. Ou a pessoa falou tal coisa, então é óbvio que ela ganha. Isso não existe punir, não existe sobressair, porque, como a gente falou anteriormente, é sempre uma comparativa. Nada é isolado, nada é muito no vácuo. Então, mais do que isso, eu não posso não só punir por falar ou deixar de falar alguma coisa, mas eu também não posso punir pelas minhas próprias expectativas dentro do debate. Especialmente, por exemplo, se vocês são debatedores e vocês começam a julgar com mais frequência, é bem comum que, se fosse eu rodaria esse tipo de caso aqui. Putz, mas se fosse eu nessa moção, acho que o melhor caso é este aqui que eu apresentaria se eu fosse o debatedor. Vocês não podem usar esse tipo de informação, esse tipo de análise na hora da adjudicação para punir os debatedores. Primeiro, oposição vence o debate, mas não é o argumento mais forte. O argumento mais forte é esse que eu tô pensando, então não tem como eles ganharem mais speaker points. Isso não existe, não existe isso. O debate é sempre avaliado com base naquilo que foi propriamente dito e não naquilo que era a expectativa de vocês no final das contas. Outras coisas que também não são punidas, que é bem comum acontecer, e a gente tem que de fato fazer um esforço ativo para evitar isso persuadir a gente de forma negativa, digamos assim. Por exemplo, o debatedor que termina discurso com 4 minutos, 5 minutos. Eu não reduzo o speaker point disso. Eu não reduzo o nível de persuasão, digamos assim, automaticamente perde, automaticamente tipo, o material que é utilizado é pouco avaliado. O que acontece é que, por óbvio, um discurso de 4 minutos tem menos material comparativo com o discurso de 7 minutos, então isso tende a prejudicar o debatedor que fala menos. Mas isso não significa que a pessoa vai automaticamente perder para todos os outros discursos que tem 7 minutos, porque muitas vezes esses 3 minutos restantes são, sei lá, dos debatedores só meio para falar abobrinhas ou coisas repetidas no final das contas. E é por isso que eu sempre preciso analisar de fato o material. Então, terminar o discurso com pouquíssimo tempo não deve penalizar no geral. Se eu acho que para mim um argumento é ruim e ele não deveria ser usado, isso não deve ser a minha expectativa, como eu falei anteriormente, não deve ser levado em consideração. Se alguém fala palavrão, por exemplo, uma das coisas que eu já ouvi em deliberação é tipo, a pessoa xingou no debate, então ela perde o debate. Não existe nada no material que fale que falar palavrão, por exemplo, penaliza argumentativamente a pessoa, ou penaliza num quesito de nota, num geral. É óbvio que garantir o decoro é sempre importante, a gente tem manual de equidade, a gente tem a própria equidade para garantir a urbanidade no geral do debate como um todo, mas não existe num caso de penalização, é isso que eu quero que vocês entendam, de penalizar propriamente dito o discurso com base nisso. A gente sempre evita, no geral, falar coisas assim, mas a gente não penaliza isso com nota ou com uma posição inferior, digamos assim, por esses tópicos específicos que eu falei. Pode falar. Uma coisa que aconteceu no último debate foi que eu tinha colocado uma dupla na adjudicação, né? A gente tinha colocado uma dupla numa posição inferior por conta de uma questão de equidade. E aí eu tinha me baseado no manual que estava da WDC falando sobre como a equidade era importante, etc., e que o desrespeito poderia desclassificar equipes
em campeonatos, etc. E aí eu pensei, pô, se pode desclassificar uma equipe de um campeonato, pode diminuir a equipe no campeonato, se não foi nada tão grave a ponto de expulsar, sei lá, infringir os direitos humanos, coisas do tipo. Mas, ao mesmo tempo, foi uma situação que gerou desconforto no debate, nos debatedores. Eu posso inferiorizar a posição daquela casa ou não? Tendo também em vista que eu ponderei que muito do discurso acabou se dando numa situação de eu atacava mais os oradores do que propriamente construía argumentos. Então ficou uma coisa meio que pessoal e não construtiva, sabe? Não sei se eu me fiz entender. Como é que lida com isso? Tá, perfeito. Ó, é uma ótima pergunta. E é por isso que eu diferenciei o que a gente tem de equidade do que a gente tem de deliberação. O quesito de o manual prevê que a dupla pode ser desclassificada e ela deve receber punições. Punições são da equidade. E é por isso que eu não trago a punição para deliberação. E é por isso que o princípio de a mesa não pune é muito importante. Por isso que falar palavrão, atacar o coleguinha e coisa assim, não devem ser utilizados comparativamente como uma forma de justificar a dupla ficar em uma posição inferior. Mas o que acontece ativamente é a segunda explicação que tu me deu, que é o discurso foi muito mais um ataque do que de forma construtiva. Ou seja, não é uma refutação propriamente dita, eu só tô dizendo, você tá errado, você é ruim, você não fez tal coisa, não fez tal... Tá, beleza, e como você fez exatamente isso? Como você provou os seus pontos? Então, comparativamente, o material trazido, a análise, eu não enxergo exatamente o problema, o contexto, eu não tenho motivos pelos quais isso é verdade, aquela dupla específica que está me trazendo, eu não entendo de que forma isso está se comparando em argumentos de que a gente chama de sopesamento, de beleza, mesmo que eles provem X, eu ainda ganho o debate por conta disso. Isso significa que daí na comparativa que a adjudicação pode fazer, essa dupla que tu me citou falhou nisso. O que não pode ser a justificativa é você não agiu com urbanidade e é por isso que você perde ponto. Você atacou a outra dupla e é por isso que você fica em quarto lugar e não em terceiro lugar, como deveria ser se eu analisasse só o material. Mas se analisando o material tu chegou nessa conclusão, é isso mesmo. No final das contas tem muito argumento que finge que é argumento, na verdade. É tipo só um ataque pessoal mesmo, e por isso que ele é menos persuasivo, menos construtivo, e nessa comparativa ele decai mesmo. Entendi, mas se no caso uma pessoa faltar com urbanidade no debate, mas construir argumentos, eu não posso nunca levar em consideração. Beleza. Isso. E daí, óbvio, depois eu tenho possibilidade de sanções por fora disso, que pode gerar a própria desclassificação como medida mais extrema no geral, mas recebe chamadas de atenção e tudo mais para evitar essa reiteração de comportamentos. Mas aí, nesse caso em específico, não. Aproveitando só mais uma questão, com relação a mesa não pune. A mesa interrompe em algum momento. Eu lembro que a gente tem vários momentos desde o começo da nossa CDD em que um POI é feito, tipo, em 20 segundos ou algo do tipo assim. E a gente sempre se pergunta, né? Acho que se você falar disso mais pra frente, tudo bem. A gente sempre se pergunta, a gente interrompe ou não interrompe? Os oradores, eles se viram? E como é que fica? Tá, perfeito. Quando a gente tá falando, a gente tem alguns momentos em que a mesa, no geral, não só tem digamos assim, prerrogativa, mas deve, de fato, intervir. Pontos de informação que estão passando do tempo, isso é prerrogativa da mesa, de fato, intervir. É por isso que, e normalmente isso não é, às vezes a gente não presta muita atenção quando a gente tá contando o tempo mesmo, mas se vocês vão observar no Debate Keeper, ele inclusive tem um comando específico que é pra, tipo, fazer a contagem do tempo, do ponto de informação, né? E daí ele começa a contar, tipo, os 15 segundos, passou os 15 segundos, a tela fica toda vermelha. Por quê? Porque é tipo, uma forma muito específica da mesa interpretar que o tempo está sendo passado, digamos assim, e que se o próprio debatedor não está cortando o ponto de informação, a regra é, o ponto de informação é de 15 segundos, se o debatedor não está cortando, normalmente corta, mas se não corta, a mesa precisa cortar. Então tem prerrogativa e dever de 15 segundos. E daí, que normalmente utiliza a palavra ordem daí. E seguindo ordem, a pessoa deve parar de falar, interromper o ponto de informação. Normalmente não precisa fazer grandes apontamentos do tipo, você deve parar de falar agora. Em tese, a palavra ordem já deve ser um atestado de, tipo, os debatedores precisam, tipo, se acalmar. Outras coisas que
Normalmente é utilizado a palavra ordem. É quando vocês estão num debate presencial e tem claramente uma dupla, tipo, falando muito alto e cochichando alto e, tipo, tá atrapalhando entender aquilo que o debatedor lá na frente tá falando. Então, utiliza-se a palavra ordem, chamamento de atenção para aqueles debatedores que estão falando muito alto entenderem que eles precisam baixar um pouco o nível da voz para não prejudicar a comparativa como um todo. Vocês estão vendo que o debatedor cortou o ponto de informação e mesmo assim tem o outro que continua falando em cima, mesmo que já tenha cortado. Palavra ordem. A mesa se manifesta nesse sentido. E quando eu falo a mesa se manifesta, é sempre o chair que se manifesta. Wings e trainees nunca, é sempre o chair que tem o comando, é por isso que ele se chama presidente de mesa, porque ele gere esse debate como um todo. Ele não só pede ordem de fala, ele não só organiza, por favor, você está reconhecido, mas ele é uma ferramenta muito importante nesse momento para manter a ordem do debate no geral. Então, sim, tem que fazer o apontamento específico mesmo. E eventualmente, quando tem alguns enroscos, digamos assim, dentro do próprio debate, finalizou o discurso, o chair normalmente faz algum apontamento. A gente sempre ressalta a importância de serem feitos e aceitos pontos de informação para o melhor engajamento do debate. A gente sempre ressalta que seja mantida a urbanidade dentro do debate, lembrando que tem medidas cabíveis de acordo com a equipe de equidade. A gente, então, fazer apontamentos específicos. A gente sempre ressalta que pontos de informação é do 1º ao 6º minuto. Pontos de informação posteriores a isso não devem ser feitos e aceitos. Que às vezes no debate do online acaba dando os debatedores se perdem um pouco no tempo e às vezes fazem ponto de informação fora de hora que não devem ser aceitos. Então o chair precisa indicar isso. Às vezes o debatedor também não sabe que passou o tempo e aceita o ponto de informação. O chair tem que dizer, não pode, tipo, ordem. E no sentido de esse ponto de informação não pode mais ser aceito, ele deve ser desconsiderado no geral. Então, são apontamentos para manutenção do debate que, sim, o chair deve se meter mesmo. Isto? Perfeito. Aqui, a gente já pega um gancho daquilo que eu estava falando anteriormente sobre estrutura argumentativa como um todo, que é o que vai ser levado em consideração depois, quando o juiz está avaliando isso, né? Que é um argumento que parte de premissa, análise e garantia no final das contas. A premissa é literalmente aquela preposição, né? Eu estou querendo provar X. É aquele argumento principal que é onde o debatedor quer chegar. Eu quero chegar que isso prova que o movimento social vai ter mais ganho político. Eu quero provar que isso melhora a economia, a microeconomia de um país. Eu quero provar que isso faz com que eu tenha uma maior participação política. Essa é a premissa, a preposição num geral do debatedor, que é aquilo máximo que ele quer chegar. A análise é literalmente tipo os motivos pelos quais isso é verdade e aquela fundamentação, em geral, que eu estou fornecendo para a minha premissa inicial. E a garantia é derivada da análise como um todo, mas são, digamos assim, a garantia mesmo de como eu estou chegando a dado lugar, porque a análise pode ser muito mais genérico, né? Pode ser o contexto, pode ser o problema que está sendo apresentado, pode ser como os agentes estão reagindo a determinada política que eu estou implementando com moções de policy, pode ser muitas dessas coisas. Tudo isso são análises e coisas que dão sustento para o argumento, que é essa premissa principal. E garantias são aquelas motivações específicas e eu chego a esse ponto por causa disso, eu provo aquilo que eu tô dizendo por causa disso. As pessoas vão agir dessa forma por esse motivo aqui, que também, daí, com base nisso, deriva daqueles impactos que, enfim, com isso eu consigo ganho político, com isso eu consigo provar essa premissa inicial. E para isso, toda deliberação parte de um pressuposto de análise dessas questões estruturais argumentativas. O quanto eu fui persuadida, o quanto um argumento foi comprovado ou não comprovado, parte da análise desse contexto e dessa estrutura argumentativa no geral. Por exemplo, eu tenho uma premissa de que mais mulheres ocupando cargos no serviço público. É isso que eu desejo no final das contas. Mas, ok, isso significa que eu provavelmente quero chegar num impacto de representatividade. Se a minha premissa é que eu tenho mais mulheres ocupando os cargos públicos, o meu impacto vai ser mais representatividade no cargo público, beleza. Mas de que forma a representatividade é alcançada dessa forma? Como que eu garanto, de fato, eu ter mais mulheres nesses cargos? Que cargos exatamente são esses? Não sei. Isso são explicações que o debatedor precisa me dar para que eu consiga fazer esses links lógicos.
toda vez que o debatedor não me fornece esses links lógicos, o argumento se torna mais enfraquecido. Ele fica com uma lacuna, digamos assim, que eu levo para deliberação e eu digo, olha, é de fato um impacto muito interessante se ele tivesse sido provado, mas não foi. Faltou muitas coisas dentro dessa análise e eu não consegui ser convencida de que isso era de fato o que ele estava provando no fim das contas. Então, o outro caso provou melhor por esse e esse motivo, é por isso que ele ganha. Então, quando essa estrutura argumentativa é importante ser levada em consideração com base nisso. E sempre levar em consideração que a análise de edificação no geral é de persuasão, né? A palavra persuasão é muito importante. Não só de persuasão no... a pessoa falou bonito num quesito de oratória e daí, com base nisso, agora, tipo, beleza, eu acho que eu compro mais do que ela tá falando porque ela me convenceu mais. Não, é uma junção de muitas coisas, né? Essa análise e esse convencimento como um todo. É muito importante que o debatedor ele não pode ser punido por não cumprir um dos três. Teve a premissa, teve a análise, mas não teve a garantia. Teve a premissa, teve a garantia, mas teve uma análise enfraquecida. Isso significa que ele vai perder automaticamente? Não significa que ele vai perder automaticamente, como a gente já falou anteriormente. Porque ele não deu nenhum exemplo, ele não comparou, então não tem como ganhar. Isso não existe também, porque, novamente, é sempre uma análise comparativa. O que faz é gerar graus de prejuízo comparativo de fato. Se a pessoa não fez o sopesamento, se a pessoa me deu uma análise de fato que foi deficiente, digamos assim, isso vai prejudicar, digamos assim, comparativamente, se outra dupla tiver feito isso no lugar dela. Se eu sou o primeiro governo e eu não fiz o sopesamento de porque o meu ganho é melhor, é superior com o que a primeira oposição fez, não significa que eu automaticamente perco para a primeira oposição. Mas se a primeira oposição provou exatamente o que eles estavam se propondo a fazer, e eles ainda compararam, eles fizeram essa análise, olha, apesar de primeiro governo dizer que eles conseguem esse ganho aqui de maior representatividade para as mulheres, na verdade, eles têm esse impacto negativo aqui que, tipo, vai prejudicar tudo aquilo que eles já me provaram que eles vão ganhar e tal. Então, isso faz com que a primeira oposição supere o caso de primeiro governo. É sempre uma análise comparativa. Então, o ideal é que o argumento siga essas três linhas de análise, né? Que é a premissa, a análise e a garantia. Se não tiver, isso não significa que vai perder automaticamente, mas significa que vai perder graus de persuasão. E daí, fazendo a análise de ambos os casos, qual caso tem mais premissas e mais análises e mais garantias bem comprovadas, no final das contas, para superar o caso anterior? É sempre essa análise que eu faço, levando em consideração que a estrutura argumentativa é essa. Pode falar. No caso de primeiro governo, a chance que ele tem de fazer a análise comparativa é no segundo discurso, né? Sim e não. Porque eu fiquei imaginando como é que a primeira oposição sequer levantou as suas ideias, enquanto o primeiro governo eu poderia, então, adiantar possíveis argumentos, mas isso também seria como um tiro no pé, de eu acabar dando argumentos que eles talvez nem sequer tenham pensado e agora eles vão trabalhar em cima disso. Mas, de qualquer forma, eu teria adiantado no meu primeiro discurso do primeiro governo, porque a análise comparativa não tem que comparar o porquê há um sopesamento, mas eu não sei qual é o argumento dele. Sim, exatamente. E esse é digamos assim, um dos grandes riscos de primeiro governo como um todo e uma das grandes dificuldades de primeiro governo como um todo, que é, eu preciso fazer um discurso que engaja com algo que eu não ouvi exatamente o que é. Como eu faço um discurso que, falando daí especialmente do primeiro-ministro, né, que é o primeiro cara do debate, ninguém falou exatamente antes dele, nem nada do tipo, que é a análise de leitura de emoção. No meu prep time, todo o argumento que eu faço, toda a premissa que eu penso, ela também não é no vácuo. Enquanto debatedor, eu preciso levar em consideração potenciais casos que serão trazidos por oposições. Se eu tenho... deixa eu pensar em qualquer moção genérica... que teve agora na final do nocaute, que foi a forma de analisar a racionalidade. O governo defendia que fosse a razão, a moralidade, não sei, o Milton estava debatendo, eu estava julgando, mas eu não lembro exatamente mais. Mas era, enfim, um era tipo, a razão é universal e tal, e outra a razão é relativa, coisas assim. A moralidade relativa era alguma coisa assim. E daí, então, o primeiro governo trazia algumas premissas de, o ideal é que isso seja de forma mais estrito mesmo, pouco mutável, porque isso é o que forma, sei lá, melhores instituições.
eu não posso fazer isso no vácuo. Eu provavelmente faço isso sabendo que oposições vão tratar sobre como o relativismo e a mudança mais rápida e mais concreta, com base nos avanços sociais, é melhor e tudo mais. Então, todo argumento que eu tô pensando de estabilidade institucional, de instabilidade de entendimento da moralidade das pessoas e de governos e a forma como eu estou instrumentalizando isso, parte do pressuposto de que eles vão falar que mudar é muito positivo e eu preciso dar um jeito de falar que mudar não é tão positivo assim, que eu preciso ter essa estabilidade e isso ser melhor, digamos assim. Mas isso é uma leitura prévia que eu faço já desde o meu prep time no geral. Claro, refutações propriamente dito, quem vai trazer acaba sendo o adjunto mesmo, né? Porque daí refutação é, eles falaram X, X está errado. E daí isso vem mais no adjunto mesmo. Mas isso não significa que o meu argumento e a minha análise argumentativa e premissas de primeiro-ministro, elas são no vácuo e elas não me engajam com nada. Não, elas provavelmente devem levar em consideração potenciais casos que vão vir. Isso não significa que eu preciso começar. O Nicholas adora fazer isso, né? Que é o que ele chama de PM negativo, que é começar a dizer: olha, se primeira oposição dizer isso, eles estão errados por tais motivos, no primeiro-ministro. Isso é arriscado, que daí é o risco que tu me falou anteriormente, que é, putz, pode ser vozes da minha cabeça, eu posso só errar muito, ou eu posso dar argumento pra eles, então tem, tipo, várias chances disso dar errado no final das contas. Mas é uma forma de estruturar o primeiro-ministro. De toda forma, não precisa necessariamente eu tentar super pressupor os argumentos exatos, mas a própria análise do que tu tá trazendo precisa engajar diretamente com eles potencialmente vão trazer isso, então a minha estabilidade precisa ser comprovada a relevância. Porque eu sei que eles vão dizer que mudar é melhor. Então eu preciso dizer que mudar não é melhor no final das contas, e é por isso que o meu argumento, que eu pensei originalmente estabilidade, precisa já fazer essas comparativas, digamos assim, que é bem óbvio que vai surgir no fim das contas. Mas aí é a leitura de emoção, digamos assim, no prep time. Ok, então essa análise comparativa do primeiro governo é essa leitura de emoção. Exato. E daí, óbvio, com aquilo que vem no adjunto, que daí é uma análise bem mais do tipo, isso já surgiu de fato, e enfim. Que é daí outros mecanismos de utilizar essa comparatividade maior. Que é o primeiro-ministro pegar ponto de informação da segunda bancada, porque daí já consegue dar uma adiantada no argumento e pressupor o que oposições vão trazer. Que é ouvir claramente aquilo que a primeira oposição está dizendo e tentar ler da melhor luz possível para, putz, oposições de fato tem esse melhor caso aqui. E daí o adjunto ir lá e engajar com ele da melhor forma possível, coisas assim, para tentar aumentar essa comparatividade e engajamento do debate como um todo. Sendo a primeira dupla, né, que acaba às vezes ficando meio afastado mesmo. Uma pergunta, sem tentar desviar do assunto de adjudicação aqui, mas... Só deixa eu só fazer um parênteses. Enquanto tu vai fazendo a pergunta, eu tô com 1%, então eu vou pegar meu carregador, mas eu tô te ouvindo, tá? Tá então bom, tá certo. Refutação, análise do argumento, né, pela estrutura do argumento, premissa, análise, garantia, análise do argumento e análise comparativa. Essas três expressões não são a mesma coisa, né? Refutação é uma coisa e análise do argumento pode coincidir com uma análise comparativa que eu esteja fazendo em três bancadas naquele momento, mas não necessariamente talvez seja análise de uma premissa que eu coloquei. Isso. Já respondo. Vou pegar o carregador e daí eu... Ana, tá tudo bem aí com o slide? Eu vi que caiu. Quem tá pensando é o Joibson, mas eu entrei em contato com ele e ele conseguiu colocar. Beleza, valeu. Ok, estou carregando. Essa é uma ótima pergunta, aliás, e é, tipo, até difícil responder, porque ela tem, tipo, muitas camadas de resposta no geral. Mas, sim, a refutação são muitas coisas diferentes, e dentro do próprio conceito de refutação, eu tenho refutação vertical, eu tenho refutação horizontal, já vou falar um pouquinho sobre isso no geral, e eu tenho análises comparativas mesmo, que parecem ser um tipo de refutação prévia, digamos assim, que não é exatamente falando ou tentando destruir o argumento contrário, mas só comparando. Mas, enfim, são várias formas diferentes de eu ser comparativo dentro do debate. A refutação nada mais é do que um jeito de ser comparativo, que é
Eu, primeiramente, estou dizendo que você está errado por esses motivos. Eu estou refutando. E daí, errado por vários motivos. A sua premissa está errada. A sua correção do problema não é o melhor possível. A garantia que você está me dando, na verdade, ela é inverídica. Esse agente que você está me dizendo que age dessa forma não age dessa forma, ele tem outros incentivos que fazem ele agir diferente, e é por isso que o teu impacto final não se solidifica. Isso são formas de eu destruir o argumento como um todo. Eu destruí o argumento, e daí eu faço o quê? Eu pego esta destruição e eu comparo com o meu e digo, olha, devido a todos esses problemas, no final das contas, em análise comparativa, o meu caso sobressai, porque a gente mostra como, na verdade, o problema é esse. Como, na verdade, o agente vai agir dessa forma aqui, chegando nesse impacto que eu estou me propondo dentro do debate, não ele se propondo dentro do debate. E daí, esta é a análise comparativa com base na refutação que eu fiz anteriormente. E a refutação, ela pode ser tanto horizontal no sentido de, por exemplo, eu sou segundo governo, eu estou refutando segunda oposição, e olha, eles foram errados mesmo nesse sentido, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, mas ela também pode ser vertical, no caso, para minha primeira casa, que é, eu nunca posso refutar a minha primeira casa, então eu estou chamando de refutação vertical só para ser mais didático, digamos assim, que é para vocês entenderem que é uma vertical mesmo, que eu preciso superar em análise comparativa a minha primeira casa, que eu sou o segundo governo, eu quero superar o primeiro governo. Então, olha, eles vão até aqui, mas isso é insuficiente para responder esse ponto de oposição, isso é naquele exemplo que eu usei, tipo, das mais mulheres ocupando cargos no serviço público. Olha, o que eles falam, tipo, é limitado, porque eu não consigo entender exatamente como que eu garanto mais mulheres nesse caso, como que a representatividade é alcançada e tudo mais, que são coisas que só o meu caso demonstra nessa análise comparativa, que advém de uma resposta que eu estou dando para primeiro governo, dizendo, a gente se sobressai porque a gente mostra como a realidade, a representatividade é alcançada. A gente sobressai porque eu mostro aqui, a minha extensão mostra no caso deles, como eu consigo ter mais mulheres nesses cargos públicos no final das contas, e isso gera esse impacto final que a gente está querendo. Então, eu pego a refutação, até meio difícil separar exatamente elas, porque no final das contas é tudo meio integrado, né? Mas eu pego graus de refutação, que é quebrar o argumento oposto, e faço sempre junto de uma análise comparativa de, não é só eles serem ruins, é eu ser melhor. Então, primeiro eu digo porque eles são ruins, depois eu mostro porque eu sou melhor no final das contas, que é essa análise comparativa. Acho que é mais ou menos isso. Show! Perfeito. Seguimos, então. Pode passar, por favor. Aqui eu já expliquei. Depois ficam os slides, qualquer coisa, para vocês terem algum grau de complemento, mas é aquilo que eu falei anteriormente. Pode falar. Pode passar. Deixa eu ver. Ok. Aqui são algumas considerações importantes. Que é aquilo que eu falei mais ou menos anteriormente, e que essas três coisas fazem um argumento, mas eu não posso necessariamente prejudicar alguém só porque não fez alguma dessas etapas. Eu preciso analisar sempre isso de modo comparativo. Mas mais do que isso, o adjudicador também não pode complementar algumas coisas com base, sei lá, em informações prévias que tem na sua mente e tudo mais. Ou, eu achei intuitivo porque sim. O grau de intuitividade sempre tem que ser levado com, bastante cuidado na adjudicação em geral, de o quanto isso de fato é intuitivo ou o quanto você está complementando aquilo que o debatedor fez. Que é aquele momento, às vezes, que tu chega na adjudicação e se pergunta, eu não tenho isso anotado. O debatedor falou isso mesmo ou é você que está dizendo que o debatedor falou isso? E daí todo mundo olha para suas folhas e vê o que você tem anotado dessa coisa que ele falou. Ele falou isso. Beleza. Então ele não falou isso aqui, eu não posso considerar isso que ele disse, que é inclusive um dos motivos pelos quais a deliberação tem tempo. Conforme passa muito tempo de deliberação, repetindo, olhando para os casos, às vezes fica debater o debate na deliberação no final das contas, porque a gente começa a perder a noção do que exatamente foi dito, do que não foi dito, de até onde foi dito. Então é sempre levar em consideração que alguma premissa jogada não pode ser complementada. Eu tenho que entender até onde o debatedor foi e analisar exatamente até onde o debatedor foi. Se eu acho super intuitivo, daí eu volto para o eleitor médio. O eleitor médio sabe dessa super intuitividade ou não sabe? Eu exigiria graus de complemento que não vieram ou já tá bem intuitivo mesmo, bem comprável, que é o termo que a gente usa,
Isso são análises que eu faço durante a deliberação. Mas, no geral, eu não completo argumento de nenhuma forma. Isso é um cuidado bem importante que tem que ter na deliberação como um todo. E um outro parênteses só, até o slide ficou um pouco desconfigurado, depois eu ajeito e mando a versão final. Mas a gente não pode confundir exemplos com análise, que são aquelas garantias que eu falei anteriormente, que uma das formas, por exemplo, de demonstrar a garantia é eu pressupor algum exemplo prático que aconteceu e tentar utilizar esse exemplo como forma de justificar. Olha, em tais lugares, o país agiu dessa forma. O Trump é meio maluco, ultimamente ele agiu assim com a China, assim com a União Europeia, assim com o Brasil, então se eu implementar essa tarifa aqui do Brasil, ou da Argentina, sei lá, qualquer que seja o país, ele provavelmente vai agir dessa forma. Beleza, eu estou usando exemplos como forma de saber o modus operandi de um ator específico. O que não pode acontecer é eu dizer o Trump fez isso com a Venezuela. E daí o adjudicador olhar e dizer o caso inteiro está comprovado, porque uma vez ele fez isso, ele usou esse exemplo, então o ator sempre vai agir dessa forma. É muito diferente do exemplo que eu dei anteriormente, de ele agiu desta maneira e ele normalmente resolve as coisas dessa forma, porque ele tem esses princípios, ele vem desse partido e tudo mais, que são fatos da realidade que eu estou analisando para chegar numa conclusão final de como o Trump vai agir. E outra coisa é eu pegar um exemplo específico, dar esse único exemplo e achar que porque o ator agiu desta forma, ele sempre vai agir. Porque o Alexandre de Moraes sempre tá agindo, sempre agiu, ou melhor, porque o Alexandre de Moraes agiu de uma forma específica em algum julgamento, ele sempre vai agir dessa forma. Porque algum grupo político, algum partido político, ele agiu dessa forma e votou a favor de alguma coisa nesse caso específico, ele sempre vai agir assim? Não sei, isso precisa ser comprovado. Então é sempre cuidar para que esse exemplo não vire ou não seja utilizado como uma carga suprema de análise no final das contas. O exemplo ajuda, mas ele não é a carga máxima. E é por isso que quando a gente fala de refutação, por exemplo, refutar exemplo não é refutar argumento. E é por isso que refutar um exemplo não quebra toda a análise argumentativa. Porque é só um exemplo no final das contas. O exemplo é importante. Ele é persuasivo, ele torna o caso claro, digamos assim, torna para o adjudicador uma forma de associar os fatos da realidade com o argumento que está sendo comprovado. Então é um mecanismo importante, de fato, ele não deve ser menosprezado, mas ele tem que ser tratado dessa forma, como um exemplo. Então, quando chegar na deliberação e alguém falar, refutou o exemplo, então refutou o caso inteiro. Não refutou o caso inteiro. Qual é o caso inteiro? Vamos analisar. Mas ele deu um exemplo, então deu garantia para o caso. Calma, não deu garantia para o caso. O que exatamente são as premissas de análise que está sendo trazida? Então, sempre tomar muito cuidado com o exemplo nessa hora de análise. Normalmente é um erro bem comum que os adjudicadores cometem. Pode passar, por favor. Aqui é basicamente aquilo que a gente já tinha falado anteriormente sobre o leitor médio. Pode passar também. Já falando sobre como lidar com mentiras e tudo mais. E aqui eu só deixei no slide um trechinho do manual, de como o manual explica o conceito de eleitor razoável médio. Depois também vocês podem ler com mais calma aquilo que o manual diz. Pode passar. Ok. Aqui também algumas coisas que eu já adiantei anteriormente sobre por que a adjudicação não deve ser longa no final das contas, que é para a gente evitar ficar debatendo o debate, para a gente evitar também a própria estrutura do campeonato ser prejudicada com base em atrasos em rodadas, enfim, mas a própria qualidade de adjudicação em geral não pode ser prejudicada porque a gente está muito tempo em cima do argumento e rodando em círculos e tudo mais. Uma coisa que eu não falei anteriormente, que é o que acontece se terminar o tempo, digamos assim, razoável, e eu não ter, no final das contas, um consenso. A gente abre para votação. A gente não chega num consenso, a gente começa a votar. Qual foi sua call wing 1? Qual foi sua call wing 2? Qual foi sua call o chair, no final das contas? Eu tenho 3 resultados finais, em que, vamos supor, 2 deles chegam à conclusão que primeiro governo vence de primeira oposição. Um deles, na verdade, não foi convencido disso, ainda acha que primeira oposição, vence primeiro governo. Então, a gente tem uma call majoritária no final das contas, que é primeiro governo vencendo primeira oposição. Acho que esse foi o exemplo que eu usei, que 2 resultados finais chegam a esse. Então, eu vou para comparativa mesmo, utilizando o cálculo,
que é 2 sobressai 1, e daí, caso esse 1 que perdeu, digamos assim, na comparativa, for o chair, a gente chama de que o chair foi rolado, esse é o termo que a gente utiliza, e isso significa que na hora de dar o feedback, tem duas opções. Ou o chair vai dizer, a minha call não preponderou, ou seja, eu fui rolada, houve 2 splits, né, no final das contas, esses splits sobrepuseram a minha call, ou seja, ficou a call dos wings, então eu não vou dar a comparativa, o feedback geral, vai ser os meus wings que vão fazer essa comparativa, e fazem a comparativa inteira. Essa é uma das possibilidades, tem prerrogativa do chair, solicitar que os wings façam todas as comparativas. Não é o mais comum, tá? O mais comum é a segunda situação, que também está prevista no manual, que é o chair faz todas as comparativas que foram concordância e no final a comparativa que houve divergência e o chair foi superado nessa, então ele abre o microfone para os wings ou abre a palavra se for presencial, né, para os wings, então fornecerem essa comparativa, eles fornecem a comparativa que se superou e ficou como call final do debate como um todo. E depois o chair só fala a divergência. Se houve só um split, que é, por exemplo, o chair e esse um wing chegaram a um resultado final, e daí teve uma discordância, que é o que a gente chama de split, que é, novamente, chegou na deliberação final e não se concordou, algum adjudicador não concordou nisso, e não tem dever de concordar ou de super aceitar no final das contas. É claro que tudo é justificado, a gente sempre pede para que caso haja algum split, ele seja de fato razoável, né? Haja motivações suficientes para que haja esse split, mas é super comum no movimento de debates como um todo. Daí o que acontece é que o chair vai dar a call normal, que foi a final, foi a majoritária, e daí, na hora, depois que terminar as comparativas, ele diz, agora eu vou abrir para explicação do split. E daí o wing que fez esse voto, né, que foi divergente, ele explica, olha, apesar deles terem entendido dessa forma, eu não entendi a comparativa assim, eu entendi que faltou essas e essas coisas, é por isso que a outra dupla supera para mim essa comparativa. E daí ele explica essa única comparativa, enquanto o chair continua dando normal, até porque no final das contas ficou também essa call em que houve a concordância do chair. Pode falar. Essas duas situações são somente quando a adjudicação ela extrapola o tempo e abre-se uma votação. Sim, isso mesmo. E nessa votação, as duas primeiras hipóteses, que são dos 2 splits, é quando o chair ele roda, e nas outras 2 últimas hipóteses, que são os casos de um split, o chair não rodou, ele entrou dentro de um consenso com um wing e outro wing ficou do lado de fora. Por isso que... ok. Exato, isso mesmo. Ok. Podemos passar, por favor. Aqui a gente tem, só falando brevemente, depois no outro slide eu deixo um exemplo, inclusive de um vídeo, indicando para que vocês possam analisar com mais calma alguns discursos dessas comparativas, que é basicamente como eu estou comparando esses casos no final das contas. E daí, nesse slide, vocês entendam que o círculo maior é aquele argumento que ele é mais central, ele tem mais análise, ele tem esse impacto de fato bem construído, ele é um argumento que a gente chama de robusto, digamos assim. Ele segue aquela estrutura propriamente dita que a gente tratou naqueles slides anteriores. O círculo menor são aqueles argumentos que eles são provavelmente menos centrais, ou eles são menos analisados, ou consideravelmente, então eles perdem em persuasão, eles perdem em força argumentativa mesmo, quando eu estou comparando. Seja, sei lá, por impactos marginais, seja por pouca análise mesmo, falhas estruturais que fazem com que ele tenha essa baixa persuasão. Neste exemplo específico, o que esse slide quer mostrar para vocês é que eu tenho, primeiro, o governo fazendo 2 argumentos. O argumento 2, ele é, de fato, mais robusto, mais central, tem essa mais análise. O argumento 1, que é essa bolinha menor que está com o númerozinho 1 no meio, ele é um círculo menor. Ele tem menos análise, ele é menos central e tudo mais. Comparativamente, eu tenho a primeira oposição, que eles têm 3 argumentos, na verdade. Mas os 3 argumentos, eles pecam em alguma coisa. Eles podem pecar em análise, eles podem pecar em centralidade, eles podem pecar em prova mesmo, comparatividade, que faz com que eles sejam menos persuasivos. Daí vamos quebrar algumas coisas que às vezes a gente ouve nas deliberações no geral. Primeira oposição tem mais argumentos quantitativamente, né? Tem 3, comparativamente com o primeiro governo, que tem 2 argumentos. Significa que primeira oposição sobressai primeiro governo porque tem mais argumentos?
não sobressai. É por isso que a gente fala que, às vezes, os debatedores costumam perguntar: quantos argumentos eu preciso fazer no meu discurso? Isso significa que se eu fizer 5 argumentos no meu discurso, eu provavelmente vou sair melhor no debate? Cara, a tendência é que saia pior no debate se fizer 5 argumentos, porque significa que você tem um tempo de 7 minutos que vai estar competindo, esses 5 argumentos vão estar competindo todos entre si por essa análise temporal, né, que você só tem uma limitação de 7 minutos para analisar todos esses argumentos. Então, provavelmente, numericamente, ok, você vai ter mais argumentos, mas todos eles vão ser pouco analisados, vão ser pouco comparativos, porque não tem tempo hábil mesmo para fazer isso dentro do discurso. Isso significa que se eu fizer um argumento, esse vai ser o Master Blaster, vai ser o argumento mais robusto, Megazord do mundo, e eu vou ganhar o debate por causa disso? Talvez também não, porque ele pode ainda assim ser superado por outras refutações e tudo mais. Então a gente sempre preza pela razoabilidade e quantidade de argumentos, né? É por isso que a média de 2 a 3 argumentos tendem a ser os indicados para os debatedores construir dentro dos seus discursos para dar tempo suficiente de eu ter, sei lá, uma média de 2 minutos de análise, mais ou menos, 2 minutos e 15 segundos de análise para cada argumento, para eu poder suprir aquela demanda anterior de fazer a minha premissa, dar essa minha análise, dar essa garantia, chegar no meu impacto final. Ok. Então, dando um exemplo sobre essas bolinhas aí, para vocês entenderem mais ou menos como a gente está fazendo essa comparativa. Então, vamos supor que eu quero um impacto final de que as pessoas parem de usar canudo de plástico e elas usem canudo de papel. Esse é o meu impacto. Vocês entendem que é um impacto muito provavelmente muito restrito? Eu tô usando o exemplo dessa moção que tá ali em cima, tá? Que é em contexto de crise climática, esta casa acredita que movimentos ambientais deveriam incentivar uma visão de esperança em detrimento de uma visão de desilusão. Mas dentro do movimento social, eu tô querendo dizer que eu preciso, então, de uma visão específica, porque isso vai favorecer essa visão específica que eu tô querendo utilizar, que é como, por exemplo, sei lá, esperança, eu tenho muita esperança de que o mundo vai melhorar, e essa esperança está sendo usada em campanhas de marketing, por exemplo, que as pessoas parem de usar canudo de plástico, elas comecem a usar canudo de papel. Isso é um impacto muito, muito restrito quando eu tô falando de impactos ambientais como um todo. Eu, provavelmente, em moções em contexto de crise climática, eu não tô falando de uma produção de lixo tão individual que, no final das contas, chega a um impacto diminuto e com pouca relevância, que é o que faz normalmente esse círculozinho do argumento ficar menor, fazendo com que o argumento perca persuasão como um todo e não seja exatamente o que eu quero chegar dentro do debate. Se comparativamente, ou melhor, se mesmo que uma dupla passe muito, muito, muito tempo analisando isso num quesito estrutural, e mesmo que tenha satisfeito bem o argumento, e eu acredito fielmente que uma visão mais esperançosa que o movimento ambientalista está trazendo faça com que todas as pessoas do mundo parem de usar canudo de plástico e passem a usar canudo de papel, e eu acho que o argumento está 100% provado, ainda assim, o fato dele ser um impacto ultra restrito faz com que a bolinha dele não cresça. Então, num quesito de comparativa de argumento, se eu tenho um outro lado analisando, digamos, a produção de lixo industrial, provavelmente vai ter um impacto mais relevante, mais significativo no final das contas. Então, vamos pressupor que eu tenho o primeiro governo fazendo os dois argumentos. Um é lixo industrial, outro é lixo individual. Se fosse o lixo individual, provavelmente seria a bolinha 1, porque é aquele argumento, tipo, com menos impacto, menos relevância no final das contas. Se for o argumento de lixo industrial, provavelmente a bolinha 2. É uma bolinha maior, é uma bolinha mais persuasiva e mais competente dentro do debate. Isso faz com que quando eu esteja analisando numa deliberação esses argumentos, o argumento 2 do lixo industrial leve mais relevância, ele seja mais vezes citado, ele tenha esse grau de comparatividade maior mesmo do que outro que ou vai ser facilmente respondido ou tem grau de persuasão menor mesmo, porque eu consigo analisar, enquanto eleitor médio, que o impacto individual de consumo tem menos relevância e menos quantidade mesmo de impacto, comparativamente com, sei lá, todas as indústrias ou algum ramo de indústria específica que produz muito mais lixo e polui muito mais o ambiente de diversas formas diferentes. Então, é para isso que só para vocês entenderem que dar e analisar muito, muito, muito o argumento não significa que ele necessariamente seja forte dentro do debate. Tem muitas outras camadas de relevância, de impacto que eu também preciso analisar frente a isso.
E daí, comparativamente, primeiro governo tende a sobressair ao caso de primeira oposição, nesse slide específico. Não nesse exemplo que eu usei, né? Mas, enfim, só para vocês entenderem o esquema, o gráfico ali das bolinhas, porque o primeiro governo tem um argumento mais central, mais bem construído e tudo mais, comparativamente a numericamente maior de primeira oposição, mas ainda assim menos persuasivo por qualquer que seja o motivo. Menos análise, menos impacto, menos comparativo dentro do debate como um todo. Pode passar, por favor. E nós já estamos entrando mais ou menos no final, só para não me alongar. Basicamente, eu tenho comparativas diferentes de mesma bancada. Eu tenho, por exemplo, debatedores que trazem comparativas horizontais. E mesma bancada, tipo, só segundo governo, segunda oposição. Ou segundo governo, então, ou melhor, desculpa, segundo governo, primeiro governo, ou segunda oposição, primeira oposição, que são mesma bancadas, lados de governo e lados de oposição. Quando eu tô, por exemplo, numa segunda casa, eu posso ter um argumento que ele é horizontal, ou seja, eles são, de fato, inteiramente novos daquilo que já foi trazido na minha primeira casa, que é, se eu sou segundo governo, é primeiro governo, por exemplo, e isso demanda uma análise e prova de relevância. Porque eu não preciso só ser diferente, eu preciso ser melhor. Então, se eu estou introduzindo um argumento totalmente novo, eu preciso demonstrar porque isso supera, tanto num quesito de análise e de prova mesmo, do quanto eu estou provando, mas também de porque esse argumento é melhor, não só porque ele é diferente. Tudo isso precisa vir explicado na comparativa dos debatedores. E na deliberação isso é usado, porque eu tenho dois argumentos muito diferentes que não conversam entre si. Como que eu chego à conclusão com qual argumento de governo é melhor? É o argumento de primeiro governo? Argumento de segundo governo? Como exatamente? O debatedor precisa indicar isso, ou então isso vira um tema de deliberação, que é o que a gente chama de sobra para mesa. Caso os debatedores não tragam isso do debate, a gente na deliberação tem que chegar e olhar qual que é mais relevante, com base naquilo que foi apresentado. E daí eu faço, então, essa comparativa na deliberação. Pode falar. Cami, eu confesso que eu não entendi agora quando tu falou comparativas de mesma bancada. Significa que é primeiro governo com segundo governo, primeira oposição com segunda oposição, certo? Isso. Eles estão numa linha vertical na minha cabeça. Isso. Como uma comparativa de casos em linha vertical pode ficar na horizontal. Perfeito. É porque é o que a gente chama não de comparativa, mas a gente chama de argumento. Que o argumento é horizontal quando ele não bebe das mesmas fontes e premissas da primeira bancada. Ou seja, se é muito comum, por exemplo, mudança de métrica. Quando a primeira bancada está falando de economia e a segunda bancada faz um argumento social, que é, tipo, muito diferente. Isso é um argumento horizontal, ou seja, porque não conversa com a minha vertical, que é a minha bancada. Que é diferente do argumento vertical, que eu vou falar agora, que é o que conversa ativamente com aquilo que já veio. Ou seja, se o primeiro governo está falando de algo social, o segundo governo também vai falar de algo social. E vai utilizar alguma coisa que já veio. Vai utilizar um contexto, vai utilizar algum problema, mas o objetivo vai ser um pouco diferente. Vai ser uma solução de problema diferente, vai ser uma análise de agente diferente, que daí é o que a gente chama de diferenciação mesmo, que precisa vir, porque o argumento bebe de fontes parecidas. E daí aqui eu novamente tenho que ter uma análise de relevância e uma análise de prova, mas que é diferente de uma análise de prova quando o argumento é horizontal. Tal coisa, o meu argumento é mais relevante, porque ele, tipo, não tem essa limitação. Não tem limitação temporal, não tem limitação de grupo, enquanto ele está dizendo que serve só para esse grupo específico, o meu é mais abrangente, serve para mais grupos, e é por isso que a minha relevância aumenta e tudo mais, que são formas diferentes de demonstrar relevância. E eu trago isso isso é muito importante para o debatedor como um todo, saber fazer essa diferenciação, mas isso é muito importante para a adjudicação, analisar qual argumento vai sobressair a outro, qual argumento é mais relevante, qual argumento foi mais bem provado, digamos assim, dentro dessa comparativa entre bancadas verticais, que é segundo governo, primeiro governo, segunda oposição, primeira oposição, porque eu tenho que dizer qual tá superando, né? E se eu tenho argumentos muito diferentes entre si,
por que exatamente um está sendo considerado melhor do que o outro? Se eu tenho argumentos muito iguais entre si, por que esse material da segunda casa é mais importante do que já veio em primeiro? Ou por que aquilo que veio em primeiro já é suficiente para eu entender tudo aquilo que veio em segundo? E daí essa é a análise de prova que sobra às vezes para a deliberação fazer e precisa ter esse cuidado de análise. Pode falar. Qual a diferença de uma derivação de um argumento que se constrói numa linha de verticalidade para uma derivação que despontua a casa? Lembra que coloca ela para quartar no debate. Isso. Só lembrando que o fato de ser derivativo também não é um quarto automático, isso leva em consideração alguns outros quesitos de o material, porque assim, que foi mais ou menos o que a gente conversou na deliberação. Ser derivativo é bem difícil, porque se eu for olhar 100% a palavra derivativo, no quesito de ser 100% repetitivo com a primeira casa, isso é muito difícil de acontecer. O que a gente chama de derivativo é, mesmo você me dando algum grau de contributo diferente, isso já estava suficientemente claro com a primeira casa, você deriva. Significa que você falou a mesma coisa? Não, você provavelmente falou alguma coisa diferente, mas ainda assim isso foi insuficiente no fim das contas, e é por isso que você é derivativo. E eu só não lembro mais a pergunta, tu pode repetir? Que, basicamente, como é que eu diferencio alguém que derivou a ponto de quartar e alguém que derivou para construir um argumento vertical? Tá, perfeito. Porque daí quem constrói um argumento vertical, a gente não chama de derivar, né? A gente chama só de construir um argumento vertical. Quem derivou, é meio que o termo vem com significado. O termo derivativo é meio pejorativo, porque se tu derivar, significa que, tipo, tu não foi capaz de sobressair o caso. Se eu fiz um argumento vertical, eu provavelmente fui capaz de sobressair em algum ponto suficientemente para eu desbancar, digamos assim, a minha primeira casa. Que é a lógica de, apesar deles tratarem também do aspecto social, eles não levaram em consideração que eu tenho esses grupos aqui que são importantes, eles não levaram em consideração que eu tenho esse ganho mais abrangente, eles não levaram em consideração que eu supero esta estrutura de Estado que prejudica essas pessoas que primeiro governo também tenta resolver, mas na verdade quem resolve melhor sou eu aqui em segundo governo. Que são formas de eu dar uma explicação de como eu estou superando o caso deles. Resolvendo problemas que eles não resolveram em primeira bancada, mesmo que, por exemplo, às vezes a premissa seja a mesma. Só dar mais cargos públicos para as mulheres aumenta a representatividade. Como exatamente isso faz, só vem em segundo governo. Isso é um argumento vertical. É suprir uma lacuna, digamos assim. E daí isso não é derivativo, por óbvio, porque bebe da mesma premissa, mas supera o caso deles. Isto? Ok. Podemos continuar, então? Pode passar. Ok, aqui é algumas coisas, só algumas perguntas que depois vocês podem ler com calma, que são alguns questionamentos que os próprios debatedores devem fazer para si. E só volta rapidinho. Obrigada. Mas enfim, depois vocês podem analisar com mais calma, que é por que determinado fenômeno é verdade, por que determinado fenômeno importa, e por que isso importa mais do que outros fenômenos, que são formas de provar essa relevância que eu falei anteriormente nessa mesma bancada. Daí depois, enfim, vocês podem analisar com calma. Pode passar, por favor? Aqui é um exemplo que eu deixei para vocês, que é esse videozinho, que é da moção Esta Casa acredita que o Partido Comunista Chinês, o PCC, deveria priorizar o bailout, ou buyout, enfim, como preferirem do pronunciamento, da Evergrande, que, enfim, foi um debate que teve pelo Campeonato Catarinense, se eu não me engano, de algum ano aí, em que tem uma comparativa bem interessante, que é entre segundo governo e primeiro governo. Então, enfim, se vocês tiverem algum tempinho, eu sugiro que vocês analisem esses discursos, porque segundo governo tem algumas coisas que são parecidas com o primeiro governo, mas eles sobressaem dizendo que eles resolvem problemas maiores, problemas mais importantes, e pegam alguns argumentos que já foram trazidos em primeiro governo e dão mais análise. Então, são tudo aquelas questões que a gente falou anteriormente, de por que esse fenômeno importa, por que ele importa mais do que já veio em primeiro governo, e por que eu estou provando esse fenômeno melhor, então, do que primeiro governo. Que é todo o trabalho que o segundo governo faz dentro desse debate. Pode falar. Cami, a minha internet caiu durante um tempo, quando eu estava falando sobre os comparativos horizontal e vertical.
Mas eu lembro que eu tava pensando na mesma lógica que Cris, aí tu começou a explicar. Então, basicamente, horizontal é quando não bebe da mesma fonte. Então, tipo, não necessariamente tá ligado com a casa em si, mas já a questão do argumento é o foco, né? Tipo, não beber da mesma fonte e no outro bebe da mesma fonte. É isso? Exato, Ok. isso mesmo. Que é só para esclarecer, porque a comparativa é vertical mesmo, é entre segundo governo e primeiro governo, mas o argumento pode ser tanto vertical como horizontal. E é por isso que a gente usa, enfim, horizontal e vertical para coisas diferentes. Pode passar, por favor, então. Pode passar todos esses. É só. Depois vocês conseguem entender isso com base nos argumentos. Qualquer coisa eu mando as anotações também para vocês terem a melhor noção. Considerando, pois, brevemente aqui, já que a gente está se encaminhando para o final e tudo mais, a orientação do manual é que sejam 3 pontos de informação por dupla, pelo menos. E ali eu tenho quase certeza que é por dupla, mas eu escrevi por discurso, então eventualmente pode ser por discurso e eu só estou, tipo, enganada. Mas enfim, a moral é que a gente sempre faz a lógica de que a dupla precisa aceitar pelo menos um ponto de informação de cada dupla oposta, né? Ou seja, tipo, prioriza-se que a gente tenha, segundo o governo, tem engajamento tanto com primeira oposição, tanto com segunda oposição. O ideal é sempre, sei lá, 2 pontos de informação por pessoa. Nem sempre isso é possível, especialmente quando começa, tipo, ter mais coisa para falar e tudo mais dentro do discurso, mas então sempre pelo menos um ponto de informação. A educação precisa disso. E como que a educação considera pontos de informação dentro do discurso? Primeiro, tem uma previsão no manual que diz que educadores que não aceitam ponto de informação podem sim ter sua nota prejudicada individual. Oh, nossa, legal, fiz um joinha, apareceu um negócio aleatório, enfim, na minha cara. Eventualmente vai aparecer de novo. Enfim, ok, continuando. E que é a lógica de que sim, com esse discurso é considerado menos persuasivo, e por ser menos persuasivo, eu poderia ter uma previsão de diminuição de pontuação e speaker points individual. Novamente, não é um prejuízo direto da dupla em si, ou nossa, vai quartar porque não aceitou ponto de informação, mas sim, eu considero o discurso menos persuasivo. E daí isso é analisado especialmente em comparativas muito próximas, que é, eu tenho uma comparativa que eu tô muito na dúvida entre primeiro governo e primeira oposição. Eu não sei quem ganha, eu não sei quem perde. O engajamento das outras duplas, que advém do ponto de informação, pode ser levado em consideração para esse desempate. Então, aceitar ponto de informação é muito importante e a educação precisa levar isso em consideração também na hora de analisar os discursos como um todo e de pontuar no quantidade de speaker points. Pode passar, por favor. Esfaqueamento. O conceito de esfaqueamento é basicamente também que serve para comparativas verticais, ou seja, de mesma bancada, né? Segundo governo falando para com o primeiro governo, segundo oposição falando para com a primeira oposição. Que a lógica é de olhar para eles e dizer, nossa, eles estão 100% errados por causa disso, ou contradizer coisas que a minha primeira bancada falou. Isso não pode acontecer dentro do debate, até porque senão não faria sentido eu ter 2 bancadas, 2 duplas de governo, né? Não faz sentido eu ter 2 duplas de governo e 2 duplas de oposição, se no final das contas é para elas só ficarem, tipo, se refutando entre si e querendo, sei lá, só se esfaquear mesmo, que é o esfaqueamento pelas costas, digamos assim. É esse o termo mesmo, porque é eu enfiar uma faca, apunhalar a minha dupla da frente e dizer que ela está 100% errada. Não, eu preciso, tipo, seguir razoavelmente as coisas que estão sendo ditas. Significa que eu preciso concordar 100% com aquilo que está sendo dito? Não, mas eu preciso demonstrar, olha, a limitação deles é essa. Não é eles estão errados, eles são destruídos por causa disso, e dá muitas refutações por causa disso, mas não, eles são limitados com base nisso, a gente consegue sobressair porque a gente não tem essa limitação. Então, só tomar esse cuidado, e daí como eu considero esfaqueamento na educação? Eu desconsidero aquilo que foi o esfaqueamento. Eu puno a dupla por causa disso? Não, eu provavelmente só vou afastar isso do argumento, e daí na hora de fazer as comparativas, eu não vou ter, ou melhor, eu vou ter uma lacuna, digamos assim, argumentativa, que eu não pude considerar numa diferenciação, por exemplo. Uma diferenciação que é feita com base em esfaqueamento, que é dizer ativamente que a dupla da frente está errada por tais e tais motivos. Eu preciso desconsiderar isso, porque isso, enfim, não é justo e legítimo dentro do debate como um todo. Então eu sigo para o restante do caso e do restante do argumento e utilizo isso na educação. Pode falar. Um exemplo prático, assim, tu falou que a gente pode fazer um afastamento do argumento da minha bancada, sei lá, eu sou o segundo governo e o primeiro governo falou uma coisa, eu posso construir um argumento vertical, aumentar ali o impacto daquilo e trazer um caso mais elaborado. E isso não é esfaqueamento. Mas
como é que se daria na prática a adjudicação de uma dupla que, enquanto segundo governo, chegasse e falasse assim: olha, a gente vai fazer esse argumento vertical, a gente vai mostrar mais coisa, mas, apesar de eu, na prática, fazer isso, eu começo meu discurso dizendo: é um absurdo o que o primeiro fato de, nossa, eles são muito rasos e não sei o quê. No final das contas, isso também não significa muito, né? Eles são rasos, tipo, qualquer um pode dizer que o argumento deles é meio ruim. No final das contas, isso não significa grandes coisas. Quem vai analisar se o argumento é de fato ruim ou não é os juízes na deliberação como um todo. Mas a lógica é sempre analisar. Tipo, eles estão falando que é raso e eles estão demonstrando onde eles estão superando. E daí eu fico com onde eles estão superando e eu elimino as coisas que eles estão falando é raso e não sei o quê. Agora, se toda a lógica de fingir que está diferenciando parte do pressuposto de um esfaqueamento, é isso que torna o argumento da segunda bancada, ou a refutação da segunda bancada, né, pouco persuasiva, porque eu tô tendo que ignorar isso dentro do discurso, porque tudo tá pautando em dizer como eles são, tipo, muito ruins e insuficientes, e eu não posso fazer isso. Eu tenho que... É quase um jogo de palavras, né? Eles são limitados e eu supero por esses motivos. Mas eu preciso mostrar por quais motivos eu supero, não só porque eles são ruins mesmo. Ok, valeu. Perfeito. Mas tem um slide próximo que dá um exemplo um pouco mais prático. Pode passar, por favor? Que essa casa aplaude a inclusão de correntes nihilistas nos programas curriculares de filosofia. Basicamente, o primeiro governo chega e fala, constrói um argumento como o niilismo promove o engrandecimento individual dos indivíduos do ponto de vista ascético, acho que é isso. Enfim, ascético. Enfim, não sei exatamente qual era para ser a palavra, agora eu não lembro exatamente qual foi o exemplo que eu utilizei no slide, mas é isso aí. Daí chega segundo governo e fala que o niilismo é pessoalmente improdutivo, mas que é uma expressão cultural de fato e que por isso deve ser estudado. A grande questão é que dizer que o niilismo... bem tranquilo. Peraí, a formação está ótima, mas vou pedir... Bem tranquilo. E boa noite. Dizer que o niilismo é pessoalmente improdutivo contradiz automaticamente o argumento da primeira bancada de que, na verdade, ele promove o engrandecimento individual. Porque se eu estou dizendo uma coisa, outra coisa não pode ser verdade. E, tipo, há uma contradição direta nesse sentido. Ou seja, não é uma questão de isso ser verdade ou mentira, o que está trazendo. Não é uma questão de eu preferir o que segundo o governo está dizendo ou o que primeiro o governo está querendo dizer. Ou de ser pouco provado algo ou muito provado algo. É simplesmente uma questão de que ambas as premissas não podem coexistir entre si porque uma anula a outra. É meio que a lógica do exemplo anterior, que eu dei lá no começo, que é, se a primeira bancada está dizendo que o céu é azul, a segunda bancada está dizendo que o céu é laranja, ambas não podem coexistir inicialmente, tipo, no mesmo mundo. Alguma tem que estar certa e alguma tem que estar errada. Ou seja, segundo a bancada está falando que o céu é laranja, não pode manter isso, e isso deve ser afastado da argumentação como um todo e da análise da adjudicação, porque isso contradiz diretamente aquilo que a primeira bancada já falou. Assim como se o niilismo é pessoalmente improdutivo, está contradizendo o argumento contrário, então eu preciso levar em consideração o que fica e o que deve ser desconsiderado dos argumentos, e o que fica é sempre o da primeira bancada no final das contas. E por isso que eu descarto, digamos assim, a contradição propriamente dita, porque isso é um esfaqueamento e isso não deve ser considerado. E acho que... Pode passar, por favor? Eu acho que tem um exemplo de como fazer isso alternativamente. Ah, tá. E uma forma de fazer isso alternativamente, isso aí, não. Esse mesmo. É que é meio jogo de palavras mesmo. Ao invés de eu dizer que, na verdade, tipo, o niilismo é, tipo, pessoalmente improdutivo mesmo, eu posso dizer que, mesmo que o niilismo fosse pessoalmente improdutivo, ainda assim, no final das contas, ele é uma experiência cultural. E é por isso que ele deve ser estudado no fim das contas. Que é uma forma de eu afastar o que primeiro o governo diz, porque eu não estou contradizendo. Eu não estou dizendo que eles estão errados, eu não estou dizendo que eu não vou usar disso. Eu estou dizendo que, olha, mesmo que tudo aquilo que eles estejam falando é verdade,
O ponto principal desse debate, na verdade, é que ele é uma expressão cultural. E é por isso que deve ser estudado, é por isso que deve ser considerado. E esse é o aspecto mais relevante aqui. E é por isso que a gente sobressai aquilo que o primeiro governo está querendo dizer. São formas diferentes de apresentação do mesmo ponto, no final das contas, para evitar esse esfaqueamento. Pode passar? Eu não vou me delongar muito nisso, mas vai ter, inclusive, um artigo específico sobre construção no IP, e eu mando um videozinho de 8 minutos para vocês, que fala um pouco mais sobre como fazer essa construção no IP, que daí vai ser também uma forma de análise de edificação como um todo. Depois eu passo o link, daí vocês podem encaminhar para o pessoal, mas é basicamente o que eu posso considerar como argumento novo no IP, digamos assim, porque é meio que um tabu muito grande, né, que o IP não pode construir nada e tudo mais. Se o IP só ficasse repetindo as coisas que a dupla já falou, não tem motivo de existir um IP. Então, o que um IP pode fazer no final das contas? Ele pode trazer novas análises para argumentos que já existiram, e essa nova análise é uma nova análise, como o nome diz. Eu posso considerar isso na edificação, desde que isso seja vinculado a um argumento anterior. Eu posso ter uma nova caracterização com base em alguma coisa que já existiu dentro do debate como um todo, desde que ela não seja inteiramente nova. E normalmente é bem perceptível quando é algo que, tipo, as pessoas só não tocaram absolutamente nada no assunto. Eu posso trazer novas refutações, eu posso ter novas construções refutativas, né, que são no próprio sentido de respostas, mas, veja bem, eles estão errados por esse motivo, porque na realidade o que acontece é X. Ninguém precisa ter dito que na realidade o que acontece é X, mas eu estou usando isso como forma refutativa. Então isso também pode ser considerado normal pela edificação. Eu posso dar novas explicações sobre aqueles impactos ou comparar essas linhas argumentativas que já foram trazidas pela minha dupla ou pelo debate como um todo também. E, enfim, eu posso também dar qualquer outra explicação que seja razoavelmente vista como compreensível a partir dos discursos anteriores, que não seja automaticamente nova. Então, se o debate... E não precisa ser só da minha dupla, tá? Pode ser do debate como um todo. Eu posso usar coisas que surgiram em outras duplas para pautar alguma resposta que eu vou dar. Eu posso usar pontos de informação para inaugurar alguma resposta, e daí normalmente o debatedor comenta, né? Assim como eu já adiantei em ponto de informação, o problema deles é isso, 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 e fazer algumas refutações. Tudo isso é plenamente considerado dentro da adjudicação pelo argumento do IP, não precisa ser desconsiderado, não precisa ser afastado, isso é usado como carga argumentativa como um todo. Pode passar, por favor? E aqui eu só deixei a tabela de speaker points no geral. Como eu falei anteriormente, eu não quero me delongar muito, mas pode passar. Tem, eu acho, ampliação da tabela. Isso aí. Que são toda a tabela leva em consideração aspectos de análise, de persuasão, de garantia, e a gente sempre faz um escopo, digamos assim, de enquadramento. Às vezes um argumento pode ser muito persuasivo, mas ter pouca análise de comparativa, digamos assim. Isso significa que vai ter uma nota muito ruim? Não, eu faço normalmente uma análise média entre a persuasão e entre a comparativa. Isso está bem explicado também no cabeçalho da tabela, nesse manual do WDC que eu coloquei lá no segundo slide sobre referência técnica. Então, eles fazem uma explicação certinha de como eu faço essa comparativa. É bem interessante, fica aí a dica de olhar e tudo mais. E as explicações que aparecem na tabela levam isso em consideração. Como, por exemplo, a faixa 70-72. Os argumentos são frequentemente relevantes, ou seja, tem graus de relevância significativos, mas não é totais. Como, por exemplo, eu vejo os argumentos são quase exclusivamente relevantes. Isso é uma relevância maior do que eu tenho na faixa do 70-72. O que eu li é 76-78. Então, eu já entendo que em relevância, o 70-72 perde um pouco. Os argumentos têm alguma explicação, mas geralmente apresentam saltos lógicos significativos. Isso é nível de análise do argumento. Se eu subo também para o 76, 78, eu tenho que, ocasionalmente, mas não com frequência, os argumentos podem apresentar falhas na explicação e tudo mais. Ou seja, enquanto uma diz claramente que eu tenho falhas diretas na análise, a faixa de cima diz, veja bem, pode apresentar, mas não é tão frequente assim. Então, já é um nível de análise diferente que eu tenho dentro do discurso para analisar individualmente. Então, tudo isso é, bem explicado na tabela. Eu recomendo que vocês deem uma lida nela também, para entender melhor, então, como funciona a análise dos discursos de pontuação. E sempre lembrando que a pontuação é individual, né? Cada debatedor recebe esse ponto individualmente. Pode falar. Não sei se ainda tem pergunta. Eu ia perguntar sobre o que é explicações, porque geralmente eu tinha essa dúvida quando olhava para a tabela.
Tipo, tem explicações. Explicações é muito genérico, mas então eu leio como análise. Isso, exato. É o quanto você está dando de motivos para eu acreditar que isso é verdade. É basicamente isso. Ok. As explicações para o argumento mesmo. Ok. Peraí. As explicações são os argumentos mesmo? Ou tá falando do argumento? Não, Aquela tríade explicações ou... do argumento. do Isso, argumento. que é a análise. Eu perdi a informação quando tu falou. Tem um link que vai explicar essa tabela? Foi isso? Não, o link é do quesito de construção do IP. Mas a tabela, o que tem é o manual do WDC, que o cabeçalho da tabela, que foi traduzido pela Condeb, dá essa explicação de como eu faço, então, levando em consideração persuasividade, análise, e eu faço esse meio termo, digamos assim, para adequação da tabela. Beleza, tá lá já no traduzido, né? Isso. Tá, beleza. E daí naquele manualzinho maior mesmo, que tem daí as tabelas no fim. Mais alguma dúvida nesse sentido de explicar points? Eu acho que era isso. Pode passar para ver se tem mais alguma coisa. Ok. Mas ali são algumas coisas que eu já falei anteriormente sobre como o Tiara é o chefe de mesa, os wings são os assistentes, o trainee são aqueles juízes em treinamento mesmo, eles têm poder de voz, mas não têm poder de voto. Naquele voto anterior que eu falei, quando não chega alguma concordância no fim das contas, eu preciso votar nas comparativas, então fica o trainee não vota, o wing vota normal, o chair vota normal. E o chair tem o que a gente chama de... como é que é o nome? De... voto qualitativo, agora me fugiu muito o termo, mas enfim, é quando eu tenho um empate, digamos assim. Minerva, muito obrigada, Milton. É o voto de Minerva. Se eu tenho, por exemplo, um empate direto entre a comparativa que foi... Eu tenho só 2 juízes, né? Eu tenho o chair e um outro wing, e eles discordam da comparativa. O chair acha que primeiro o governo vence, o wing acha que primeiro a oposição vence. No final das contas, o chair é o que tem o voto de Minerva, ou seja, ele acaba sobressaindo quando dá algum empate técnico, e é por isso que a gente sempre prioriza que as mesas sejam de número ímpar, para evitar esse voto de Minerva, para que ele seja mais majoritário, e não só porque o chair, achou que sim. Pode falar. Com relação ao trainee, quantos trainees eu posso ter numa adjudicação? Tipo assim, quantos eu quiser? Não tem limite. Eu acho que a única coisa que a gente, por óbvio, quanto mais juízes na mesa, mais tumultua, digamos assim, a deliberação, né? Porque são muitas vozes para abarcar nessa deliberação como um todo. Mas meio que não tem limite, não. A única coisa que normalmente é esperada é que seja um número ímpar. Mas de resto... A pergunta sobre o voto de Minerva, eu não entendi muito bem, porque geralmente não são 2 wins e um chair, sem contar os trainees que não têm poder de voto. Então, sempre vai ser o número ímpar. Qual seria o Minerva? Exato, mas tem algumas situações, especialmente em campeonatos, em que a gente não tem número de juízes inscritos o suficiente, ou seja, eu tenho que alocar meio que os que eu tenho, o que acaba fazendo com que em algumas situações eu tenha um número par de juízes na mesa. 2 juízes, um chair e um wing. Quando o campeonato é muito grande, eu não tenho número de juízes suficientes, por exemplo. E daí é por isso, nessas situações de número par, que não é o ideal, a gente sempre prioriza que não exista essa situação, mas às vezes numericamente não tem como alocar mesmo. É muito comum em campeonatos presenciais isso acontecer. Tá. Uma terceira e última dúvida com relação a uma expressão que eu ouvia muito lá na Universidade do Porto, era sobre hoje a adjudicação vai ser aberta. Então, assim, eu lembro que quando eu tava na SDUP, a gente tinha adjudicação aberta, a galera meio que fazia adjudicação e o pessoal ficava na sala. Era os oradores assistindo, eu nunca entendi muito bem. Ou era, o público que veio assistir. O público que veio assistir sempre fica. A adjudicação aberta é quando os oradores eles presenciam as análises no quadro, aquelas comparativas. É isso? Eu imagino que seja isso, que às vezes a gente até comenta de fazer alguns exercícios possíveis, ou de alguma gravação de deliberação, enfim, para o pessoal entender como funciona e o que está sendo visto. Apesar de não ser a prática comum, normalmente é uma prática um pouco didática, assim, né? Entender como o adjudicador está avaliando o seu argumento e colocando você dentro do debate. Via de regra, isso não acontece, né? No campeonato normal a deliberação é sempre fechada, mas é um instrumento didático interessante, assim, para ser usado para os próprios debatedores entenderem como o seu argumento está sendo lido pela mesa. Mas vamos adotar na SDD sempre agora. E pode passar, por favor?
Eu não sei exatamente. E o último é sempre aquele reforço básico de ética na adjudicação como um todo. Speaker points nunca são revelados durante o campeonato, mesmo que você julgue as pessoas da sua própria sociedade e você sabe a nota que ela tirou. Isso não deve ser revelado. Hoje em dia a Condeb tem uma política bem forte de leaking quanto a isso, que pode gerar inclusive desclassificação do juiz no campeonato, porque a lógica é que se eu estou revelando informações que devem ser privadas para outros debatedores, isso pode privilegiar alguns em detrimento de outros, e em rodadas fechadas, que são aquelas em que não há divulgação de resultados, como, por exemplo, rodada classificatória R4, R5, que é muito comum. Isso tem um motivo para existir, não é só para ter suspense para os debatedores terem o break anunciado bonitinho, isso é para um princípio de equidade mesmo, e de uma sensação, digamos assim, de, primeiro, não desistência das duplas. Tem muitas duplas que sabem que elas não vão breakar e elas tendem a desistir dos campeonatos se elas percebem que não. Isso prejudica o andamento do campeonato, eu preciso remanejar sala, eu preciso conseguir swing para debater no lugar, isso normalmente prejudica a organização como um todo, mas mais do que isso, o fato das pessoas saberem fazem com que elas entrem com menos igualdade dentro de uma sala, digamos assim, que é muito relevante para saber se elas vão ir para a classificação ou não, para o break ou não, que é, eu sei que eu preciso só ganhar essa rodada, o outro sabe que ele precisa, ou melhor, eu sei que eu posso só terceirar a rodada, a outra dupla sabe que ela só vai passar se ela ganhar necessariamente, porque ela precisa de um número X de pontos. Isso faz com que algumas duplas entrem muito mais pressionadas, sabe, que elas entrem com estratégias melhores definidas e tudo mais, e o fato de eu ter o vazamento dessas informações que não devem ser vazadas pode criar um descompasso e problemas éticos no geral de educação. Então a gente sempre diz que, tipo, rodada fechada e coisas não divulgadas, elas não devem ser divulgadas mesmo. A gente tem uma política muito forte nesse sentido, então a ética na educação é muito importante. E, além disso, próprios comentários que são feitos sobre o debate, sobre os debatedores na educação, sempre tem que ter um cuidado, né, de, putz, eu achei esse argumento muito ruim, nossa, esse argumento foi lunático e não sei o quê. Às vezes é bom ter um cuidado, a gente nunca sabe, especialmente quando a gente tá deliberando não entre pares, né, não entre nossa sociedade, às vezes entre a sociedade é até um pouco mais comum, tipo, eu acho que o fulano, não sei, não tava num bom dia e tal, mas quando é, sei lá, com outras pessoas, não faz sentido falar isso, não... Quando eu tô com outras sociedades, pessoas de fora e tudo mais, falando e tecendo esses comentários, é sempre bom, enfim, manter aquela urbanidade no geral na própria deliberação e, enfim, desmoralizar os outros debatedores, não acrescentem nada na deliberação, sempre ter o cuidado nesse sentido. Eu acho que era isso. Agora sim, eu já falei alguns slides que eu achava que era isso, pode passar, por favor. Agora era de fato isso, então só ter esse cuidado e reforçar que a educação no geral é um papel muito importante e é por isso que a capacitação é sempre fundamental nesse sentido. Me alonguei um pouco mais do que eu achava que ia ser no horário, mas fica aí aberto a mais dúvidas possíveis que a gente tenha e no mais agradeço bastante a participação de todos. Agradeço também o Milton Guerreiro, coordenador da Gene